Pessoal, boa noite. O que vocês estão pensando? Quem estava na aula passada entende o que eu quero dizer com isso, né? De fato, a ideia de vir aqui falar até de comunismo e tal é mostrar pra gente o que é isso, né? E eu brincava muito com meus colegas na faculdade, em que eles falavam, não, como fazer para sobreviver à faculdade comunista, né? Eu falei, então, a gente vai ter que provar que é católico. E para provar que é católico, a gente vai ter que fazer as coisas bem feitas. Aí disse, como assim? Eu falei, nós vamos ter que estudar 2 vezes. Aí disse, como assim estudar 2 vezes? Eu falei, nós vamos ter que estudar a teoria deles, entender tudo que os professores passarem, tudo que eles querem de comunismo, e nós vamos ter que ler todo o antídoto ao mesmo tempo. Então, por exemplo, trouxe 2 livros aqui para combater, né? A gente vai ter que ler o Manifesto do Partido Comunista, que às vezes nem eles leem, né? Os professores queridinhos de história. Nós vamos ter que ler o autor que eles usam, e nós vamos ter que pegar um autor para combater e ler os 2 ao mesmo tempo. Então nós vamos ter que fazer a lição de casa dobrada. Combateu bem, hein? Porque é bem maior. É, não é? Acho que esmaga bem, né? E aí, com isso a gente embate, né, o trabalho deles. Então acho que a função nossa de católico é essa, estudar dobrado. Então eu não tenho receio nenhum. Eu lembro que essa questão bitolada, acho que é a palavra certa que ele utilizou, né? Eu lembro que tinha um livro que eu li no ensino médio que escandalizou os meus colegas. Eu fiz o ensino médio no seminário Educandário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino, em Petrópolis. Ele havia um livro que chamava Teologia da Libertação. E os meninos queriam tacar pedra, que eu era, né, progressista, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou contar para vocês quem é o autor do livro, o professor Felipe Aquino. Né? Mas julgavam só pelo título, né? Não pode falar desse tema. Era uma explicação do professor Felipe Aquino. Né? A gente sabe que é um homem católico, ortodoxo, né? A gente não precisa ter medo do conteúdo que ele passa. Né? Mas tem muito isso, né? E ele não... Bom, e não tem muito isso, eu queria continuar com vocês esse caminho. Quando o Marcelo pediu para falar desse tema, né? Eu falei, olha, é um tema muito complexo. Eu vou precisar de 2 momentos. Primeiro eu preciso fazer as pessoas entenderem o Marx e depois as consequências da ação dele. Então, para entender o Marx, a gente fez uma caminhada filosófica, até no final, quando eu expus, já, como o Marcos falou, já no finalzinho eu fui falar dele, mas já fazia sentido porque a gente fez todo um passo do que ele queria. E agora que vocês entendem o Marx, vocês vão ver agora as consequências desses outros pensadores, que vão continuar ali o fato, né? E aí, acho que estava todo mundo aqui, né? Só o rapazinho que não estava. Não. Aí, pegar o vídeo ajuda. Mas vamos fazer um retorno, então, exatamente para vocês que não estavam. Dentro do desenvolvimento filosófico, a gente tinha uma filosofia chamada objetiva, que ela via a coisa de forma objetiva e de uma forma que todos nós poderíamos ver. Então, eu não tenho dúvidas, né, de que isso aqui é um celular. A senhora tem dúvidas se isso aqui é um celular? Então é um celular, porque eu não tenho dúvida, a senhora não tem dúvida, isso aqui é uma coisa que nós chamamos de realismo, né? Que vai ser um movimento que vai durar ali na Grécia Antiga, nas mãos de Aristóteles e Platão, cada um com seu motivo. Platão acredita que isso aqui é um celular porque ele imita o celular ideal no mundo das ideias, e Aristóteles acredita que é um celular porque ele tem a essência de celular. Nele está a celularidade, e é o que faz esse celular, né? Em nós está a humanidade, o que nos faz ser homens e mulheres, né? Esse pensamento ele vai se desenvolver ao redor da Idade Média. Então nós temos ali os grandes padres da igreja que vão se debruçar sobre Platão e pegar as ideias de Platão e trazer para dentro do cristianismo. Cito o maior de todos eles, que é Santo Agostinho, que vai influenciar inclusive a filosofia franciscana, que vai ser toda agostiniana, que eles vão pensar da seguinte forma: de fato existe um mundo das ideias. Onde é esse mundo das ideias? A mente perfeita de Deus que cria. Então, realmente, na mente perfeita de Deus, há um celular perfeito que Deus pensou. E esse aqui é só o resultado do Fiat de Deus, né? Então, Deus pensa no celular e o celular já existe na mente perfeita de Deus. Quando ele diz faça-se, agora nós temos um celular que é uma cópia daquilo que foi pensado naquela mente perfeita e eterna. Porque se está na mente de Deus, é infinito, perfeito e eterno, como é o dono da mente, né? Seguindo isso aí, a gente vai ter o período da escolástica, em que Aristóteles, o aluno de Platão, vai ser descoberto e vão trazer ele também e batizá-lo também, igual batizaram Platão, que vai ser um trabalho de Alberto Magno e Tomás de Aquino, que vão criar então essa filosofia realista, que é o termo que eu utilizei no começo.
Eles vão desenvolver a coisa observada de um ponto de vista objetivo, dentro do senso comum, que todos conseguimos chegar ao mesmo ponto. A gente daí vai ter, por exemplo, o argumento ontológico da existência de Deus a 5 vias, que deixou a gente com dor de cabeça ontem na aula do Patrão Suave. Seguindo todo esse pensamento, vai ter o rompimento da Idade Média, o início da chamada Era Moderna, com Descartes, que vai trazer a dúvida. Será que isso é um celular mesmo? Será que a senhora não está enganada e eu estou enganado? Isso aqui é outra coisa? E ele vai criar todo o método de dúvida e vai ficar muito, então, fora do objetivo, passando para o subjetivo. O que importa é agora a percepção que eu tenho, não a coisa em si. Né? Ficando subjetivo, a gente vai, então, para todo o desenvolvimento, que vai terminar em Kant, vai passar por a galera aí. Mas, bom, sintetizando toda a história da filosofia agora, 3 nomes são importantes para a gente chegar aqui. Hegel, Feuerbach, Marx. Hegel percebe da seguinte forma: existe uma evolução. Aí vamos agora refrescar o que a gente viu 16 dias atrás. Hegel, ele percebe que a evolução, ela se dá, na verdade, não porque as coisas têm essências em si, não porque há uma celularidade aqui no mundo das ideias, é porque, na verdade, as coisas elas funcionam como uma grande, disputa de teses, antíteses, que entram em conflito num chamado movimento dialético e vão gerar uma síntese. E essa síntese, por sua vez, vai ser uma tese que vai entrar em conflito com a antítese e vai gerar uma síntese. Tento explicar aqui. Nós temos a água, que é a tese, que vai entrar em contato com o fogo, que é a antítese, o contrário dela. E, entrando em contato, ela vai ferver e vai evaporar. O vapor é a síntese desse embate de contrários. Agora, o vapor, colocado em contato com a atmosfera, ele aí, por sua vez, agora deixa de ser síntese e passa a ser uma nova tese. Ele vai ser colocado em contato com a antítese, a atmosfera, e ele vai gerar chuva, que é uma síntese. E aí, nesse movimento dialético, ele percebeu que tudo funcionava desse jeito, e funcionava desse jeito porque o espírito absoluto, que não tinha nada de divino, mas era um espírito meio que panteísta, sem forma, uma coisa spinoziana estranha, esse espírito absoluto criou a matéria para entrar já que ele é o espírito absoluto, então ele criou a matéria absoluta, para entrar em movimento dialético com ela e assim se auto-aperfeiçoar. E ele ficaria perfeito o dia que ele descobrisse o movimento dialético. Então, quem descobre o movimento dialético? Hegel. Então, ele é o ápice da evolução da humanidade, né? E aí foi percebido que, na verdade, não, ele não é o ápice da evolução da humanidade, porque vai vir o discípulo dele, Feuerbach, e vai dizer que não. Não existe um espírito absoluto que criou a matéria para entrar em movimento dialético. É a matéria que criou, então a matéria agora não é antítese, ela é tese. A matéria criou um Deus, inventou um Deus para poder imitar esses padrões elevados desse Deus e assim se desenvolver. E aí ele fala, então o último passo da evolução da humanidade sou eu. E aí vem o Marx e fala, não, que você não é ateu de verdade. Na verdade não tem espírito absoluto nem inventado. É a matéria que entra em movimento dialético com a matéria. E isso se dá por meio da luta de classe. E é assim que a história tem desenvolvido. E aí, vamos lá. Como começa o Manifesto do Partido Comunista? Depois das suas 1000 introduções aqui que ele tem, trocentos prefácios, a minha edição começa na página 45. Em que página começa a sua? Burgueses e Proletários é o título. Tem prefácio da edição alemã, prefácio da edição polonesa, prefácio da edição russa, prefácio da edição não sei o quê. Nós estamos prefácio até agora. Acaba o livro. Metade do livro. Não, o livro... Esse aqui precisa da prefácio. 61. E esse aqui é extra. O livro mesmo é essa coisa aqui é fininha. 61. Então o meu começa na página 45. Como é que... Aí vai começar então da seguinte forma. A história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros, numa palavra, opressores e oprimidos, sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre ou com uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou com o declínio comum das classes de luta. Né? Então ele vai olhar dessa forma. Em Roma você tinha o patrício e o plebeu. O patrício ficava oprimindo o plebeu ficava sendo oprimido pelo patrício. Né? Em algum momento, a religião dos plebeus toma e Roma acaba. Caíram as duas classes. Surge o período feudal. Né? Agora você tem
o senhor feudal e os vassalos. E eles ficam em contraste ali, um brigando com o outro, até que aquela classe que estava ali no meio deles era o burguês, que é o que produzia a coisa e vendia. Cai o senhor feudal, cai o vassalo, o burguês ascende e ganha o poder e constrói fábricas. E agora o burguês estava contra os proletários, que é o operário de fábrica. Por sua vez, agora vai ter um novo momento. Então, ele analisa toda a história desse jeito. E aí eu pedi para vocês, no final, para a gente tentar sintetizar o Marx. E agora eu falo mais devagar, porque era só para a gente recapitular tudo, então foi anteriormente nos últimos episódios. A gente resumiu o Marx da seguinte forma. Ele é materialista, só existe aqui a matéria. Qualquer coisa que for espiritual, esquece. Ele é dialético, sempre vai ser luta de classe, um contra o outro. Ele é estoicista, ele vê a história numa perspectiva que está evoluindo, está sempre ficando melhor, sempre vai ficar melhor. E ele é, a gente pode colocar aí como revolucionário. Ele precisa destruir para sujar coisa nova, ele tem que empurrar a revolução. Esses 4 pontos são básicos para entender o pensamento do Karl Marx. Ele vai fazer uma luta de classe, que caminha no meio da história. Você lê a história dessa forma, como se ela sempre estivesse ficando melhor. Né? Porque vai lembrar, Hegel teve 2 filhos intelectuais dele. O Marx, que vai ver a história sempre como estava melhor, a antiguidade era ruim, aí a Idade Média era menos ruim, mas era ruim também, aí vem a modernidade é ótima, e todo mundo é feliz. Né? Os gregos, os medievais são muito mais felizes que a gente. Não me venha dizer que por causa de tecnologia o medieval é inferior a gente. O medieval não é inferior a gente. Dou uma prova para vocês. Catedrais góticas. Vai na Europa, vê as catedrais góticas. E me fala que aquele povo é menos evoluído que a gente. Pega uma catedral de Brasília aí e vai comparar com a catedral gótica. Aquele povo é muito mais avançado que a gente. Não, mas nós somos modernos, a gente tem iPad, YouTube, redes sociais. Para de ver, você está analisando a história de uma forma marxista, hegeliana. Você acha que está ficando melhor. Está ficando diferente. Melhor ou pior, depende do que ponto você está analisando. A nossa medicina é muito melhor. Né? A lepra já não é mais um mal. A gente até trocou o nome dela para ranceníase. Já não mata. A gente trata ela rapidinho. Então a nossa medicina melhorou. A nossa sociedade como um todo é melhor? Acho que não. O Hegel tem outro filho que também vê a história como um avanço desse jeito. Charles Darwin, que é da mesma época do Marx. Os dois são leitores de Hegel. Charles Darwin vê a evolução das espécies como um movimento nesse sentido. Era um macaquinho, que virou um macaquinho que foi levantando, que virou um homem. Ou seja, só melhora. Não é verdade. Né? O movimento evolucionista olhando que só melhora, ele é um erro. Então, o Marx vai seguir dentro dessa ideia. Entendendo isso, agora a gente vai ver a consequência do pensamento do Marx. Ele se une a Friedrich Engels e eles emitem um manifesto. O que é um manifesto? Um manifesto é um livro fervoroso, parece até um livro religioso, porque ele quer despertar uma emoção em você, te fazer comprar a ideia. Ele geralmente até te manda, ele termina até com um imperativo, te mandando fazer alguma coisa. Por exemplo, se a gente pegar o Manifesto Antropófago, do Oswald de Andrade, ele termina mandando você consumir a cultura europeia, engoli-la, deglutiná-la, mastigá-la, aprender tudo que você pode e depois vomitá-la em forma de uma nova cultura originalmente brasileira, tupiniquim. Eu vou pegar qual que é o padrão europeu. O europeu está usando esses tipos de tom, essa variação, essa tendência, esse degradê, não sei o que. Eu pego aquilo, rumino aquilo e vou vomitar uma coisa nova, brasileira. O Abapuru de Tarsila do Amaral. Né? A música do Vila Lobos, que é uma música sinfônica de estilo europeu, mas com sons brasileiros. Ele tem uma, por exemplo, que chama Pica-Pau. Que ele tem um coral. E o coral está em posição polifônica, como se fosse um coral europeu. Cada um faz uma voz ao mesmo tempo e aquela harmonia cria uma música, né? E as pessoas estão literalmente falando pica-pau, 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 mas cada um uma voz. E aí, no final forma uma grande sinfonia muito bonita com o animal brasileiro. Outra parecida, tem uma que chama O Trenzinho, minha preferida do Vila Lobos.
em que ele vai conduzindo o movimento de todos os metais, né, os instrumentos de sopro, de metal, tudo, e o pessoal vai seguindo a polifonia dele, e o som que você escuta é de um trenzinho pegando embalo, indo tchu, 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 e vai seguindo, né, o som dos trens de Minas Gerais. Então, engoliu, mastigou e tudo. Manifesto antropofágico. O Manifesto do Partido Comunista, ele quer uma coisa, que você vá para as ruas derrubar os opressores. Tanto que ele termina dizendo, famosa frase, né? Proletários de todos os países univos. Ele sempre termina desse jeito. E quem estava na aula passada, lembra de eu falar aqui, peraí, deixa eu achar o final dele, ele termina aqui. Ele realmente não é muita coisa, gente. Olha, começando um clipe, eu botei um clipe, isso aqui é o Manifesto do Partido Comunista, só isso aqui. Né? E ele termina, proletário de todos os países unidos. E é uma frase de um estudante alemão chamado Schaper, que tinha escrito já no texto a parte que Marx teve contato, ele roubou a frase, né? Todo mundo acha que é do Marx hoje em dia. Dado isso, ele faz esse manifesto, começa a imprimir com Engels e movimentar a revolução, sobretudo onde ele estava morando no momento, Inglaterra. Na Inglaterra a gente tem a Revolução Industrial, né? Você tem todo o movimento do povo sair da roça e ir para a cidade, porque na roça a praga destruiu a plantação, então vai todo mundo para a cidade, chega na cidade tem que se fazer refém de um salário baixo, o salário não dá para sustentar a família, porque na roça, pensem comigo, na roça não tem um salário, eu tenho tudo plantado lá, eu estou com fome, eu mato uma galinha, pego um piqui, lá na serra, né? Faço um angu, né? E pronto, me vira ali, né? Na roça o povo não passa fome, né? Tem que trabalhar duro, suave, mas ninguém passa fome. Na cidade, se acabar o salário, você passa fome, não tem onde você ir buscar, né? Só se você for roubar o pão na rua, mas quem viu Os Miseráveis, lembra que aconteceu com o Jean Valjean quando ele foi roubar um pão, né? Ficou 6 anos de trabalho forçado nas galés. Então, na cidade, o povo passava fome. O que tem que fazer? A minha mulher tem que trabalhar também, porque antigamente era só homens que iam trabalhar. Então, as mulheres começam a ir para as fábricas. Não está dando, então os filhos vão ter que trabalhar também. Então, você tem crianças trabalhando em máquinas e sendo mutiladas, porque não tem condição de mexer na máquina e perde órgão. Olha o bracinho do rapazinho dele. Né? Pensa ele movendo uma grande máquina com uma lâmina, né? Nessa brincadeira tinha criança que se feria. Ou pegava o rapaz que era muito magrinho, muito pequenininho, e botava ele para subir as chaminés limpando. Os meninos morriam todos com problema de pulmão depois. Então, condições de vida terríveis. E eles querem lutar contra isso, vão fazer uma revolução. Então, lá vai ser o local. Começa a espalhar o Manifesto do Partido Comunista e Marx morre. Só que agora eu quero que vocês lembrem o seguinte: quando Hegel descobriu o movimento dialético e ele morreu, o que aconteceu? Hegel descobriu um movimento dialético, certo? Ele era o último passo da evolução, segundo ele, que ele descobriu. É aquele momento em que a evolução fluiu tanto que ela adquiriu própria consciência. A consciência do movimento é ele que descobriu. Né? Então ele é o ápice da evolução. Só que Hegel morreu. E depois dele veio Feuerbach. Então qual que foi o passo do Feuerbach? Se o Hegel morreu e veio e eu descobri que na verdade é o contrário, a tese não é o espírito é a antítese, a tese é a matéria, então o Hegel não é o último passo, eu sou o último passo. Então ainda tem mais um homenzinho na frente daquele macaquinho ali na evolução, né? Eu sou o último modelo ainda. A gente achou que a versão final era ele, mas eu sou a versão final. E aí vem Marx, Feuerbach morre, vem Marx escrever as teses sobre Feuerbach e fala, não tem espírito nem inventado, só evolui a matéria. Então, peraí, a tese e a antítese é matéria e matéria, opressor e oprimido. Então, se Feuerbach errou, eu sou o último passo, certo? Então, tem mais um macaquinho ainda na frente ali da nossa evolução. Só que Marx morre. E Engels continua escrevendo. Então, na cabeça do Engels, eu sou o último passo da evolução, não foi o Marx, é eu ainda, né? E aí o Engels ele começa então a trabalhar, continuar mantendo o legado do Marx. Inclusive ele escreveu um livro que é A Origem da Família da Propriedade Privada. Guardem que eu vou voltar nesse título depois. E ele continua desenvolvendo, só que Engels morre. E vai vir outras pessoas. E agora a gente vai ver que cada pessoa que vem trazer a sua colaboração ao pensamento marxista, ele, na verdade, acha que é o ápice da evolução.
Daqui vem outro, mostra que ele não é o ápice. Aí vem outro, mostra que ele não é o ápice. E vai ficar nessa palhaçada aí pra sempre. Por isso que nunca vai acabar. Eles criaram um modelo que não tem fim. O marxismo não tem fim. Porque ele sempre vai ficar se atualizando com a pessoa que acha que é o último lançamento do momento. Até aparecer outro, que é o último lançamento do momento. Então sempre vai ter esse papinho. Não dá pra acabar com o marxismo. É a hidra. Sei lá, é um vírus de computador que quando você cria atualizado. Vírus da gripe. Todo ano atualiza. Você toma a vacina, no outro ano ele atualiza de novo. Você faz a vacina, no outro ano ele atualiza de novo. É a gripe. E aí, o Karl Marx então, ele morre dia 14 de março de 1883 e o Engels continua o trabalho. Vamos ver o que o Marx conseguiu ajeitar aqui. Em 1848, ou seja, ele ainda vivo, ele conseguiu separar a classe dele em dois tipos. Que são os socialistas burgueses e os comunistas operários. Ainda não está muito claro o que é socialista e o que é comunista. Hoje em dia, em vocabulário marxista, comunista e socialista é a mesma coisa. Quero lembrar para vocês, o socialismo é um estágio para o comunismo. A gente falava isso na última aula. Mas ele ainda separava desse seguinte: ele pensava que havia uma classe intelectual que deveria carregar, né, aquela classe dos operários que não tinha ideia própria, porque é só operário, uns peão, brucutu, bobão, mas eles vão seguir essa classe intelectual. Ele sentia mais ou menos assim a realidade. Aí em 1890, a palavra comunista e socialista vão passar a ser sinônimos, igual eu expliquei. Em 93, aí vão fazer diversas edições. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Então o que acontece? Eles pegam o Manifesto do Partido Comunista e começam a ir dos países. Em cada país eles querem empurrar o manifesto para as pessoas e fazer uma leitura da história. Então, por exemplo, eu mostrava para vocês, né? Ele começa aqui no clipezinho. Isso tudo aqui é prefácio. Porque para cada país que eles iam, eles faziam um novo prefácio. Prefácio da edição polonesa. Aí eles adaptavam o manifesto para aquele povo. Então repara que não é algo quadrado. É algo muito adaptável. Desde a origem dele. Por isso que se adapta tão fácil. Sempre vai vir outro e atualizar e adaptar a situação dele. Porque foi feito para isso, para se adaptar ao contexto. Então aqui em 93 vai chegar na Itália e o Karl Marx vai usar o termo Dante proletário. Ele vai pegar a Divina Comédia, o grande clássico da literatura alemã, e vai distorcer e enfiar o marxismo dentro da Divina Comédia. Por quê? Porque o marxismo ele é uma chave de leitura da história. Então eu posso voltar no tempo e trocar tudo por revolução do jeito que eu quiser. Então, eu posso falar que Dante era revolucionário, que São Francisco era revolucionário, que Jesus era revolucionário, que Thomas More era revolucionário, que Platão era revolucionário, que Lúcifer era revolucionário, né? Eles fazem muito isso, né? Deus é um opressor. Karl Marx falou isso no Capital, Das Kapital. Ele falou que qual que é o castigo que Deus dá para quando o homem peca? Né? Deus expulsa o homem do paraíso e mura o paraíso e põe um anjo na porta. Naquele momento, quando o homem peca, o castigo dele é a propriedade privada, que agora ele não pode entrar, não é mais de todo mundo, acabou o comunismo. Ele pegou o Gênesis, distorceu totalmente com conceitos que a sociedade judaica nunca pensou ao criar a escritura, né? E interpreta do jeito que ele quer, porque é altamente mutável. É um vírus da gripe, que ora é H1N1, aí vira H1N3, aí vira H3N3, ele vira gripe aviária, ele vira gripe suína, ele vira gripe da vaca louca, ele vira o que ele quiser. Ele vai se adaptando, né? E nessas adaptações, então, a gente vai ter as obras do Karl Marx e do Engels, e agora que nós vamos ver uma série de outras obras que têm raiz em Marx e Engels, mas não são do Marx e do Engels. Então, atenção para a seguinte distinção. Isso é a distinção oficial, eles usam, tá? O pessoal de esquerda. Você tem obras marxianas e obras marxistas. As obras marxianas são as obras de Marx e Engels. As obras marxistas são as obras que usam Marx e Engels, mas não são deles. Então, hoje nós vamos ver o desenvolvimento, o tema da aula é o desenvolvimento do pensamento marxista. Nós vamos pegar todos os autores que não são Marx e Engels, mas que foram lá, pegaram Marx e Engels e atualizaram, deram uma roupagem para eles, certo? O primeiro caso que a gente pode analisar aqui é o da Comuna de Paris. Os franceses se organizaram, montaram um partido, o partido organizado de forma popular,
tomaram a região de Paris e falaram: agora nós vamos viver um regime comunista. Tudo é de todo mundo e nós vamos abolir várias leis. Aí eles tiraram várias leis. Não tinha mais cobrança para fazer casamento, as pessoas eram livres para fazer o que bem entender, a educação era obrigatória, então todo mundo tinha acesso à escola, tinha saúde. Eles criaram um monte de sistema, tinha saúde de qualidade, eles inventaram todo um conjunto de regras e vivia desse jeito. A Comuna de Paris ela foi criada então com o ideal, ela pega toda a ideia a ideia de Karl Marx de comunismo e ela se aplica aos ideais revolucionários franceses, liberté, égalité e fraternité, os ideais da Revolução Francesa. Então, vai juntar essas duas coisas, vão atualizar e virar esse Frankenstein, que é a Comuna de Paris. Que, inclusive, quando assume o poder, ela troca de novo o calendário gregoriano, que é esse calendário que a gente usa, de janeiro, fevereiro, março, abril, né, que é um calendário da Igreja Católica. Eles trocam de novo pelo calendário revolucionário, porque quando teve a Revolução Francesa, os intelectuais da Revolução, que queriam cultuar Deus a razão e dar um fim no cristianismo, eles trocaram o calendário. Eles criaram um novo calendário com nomes diferentes dos meses e os dias da semana funcionavam de forma diferente. A semana não tinha 7 dias, mas 10. Por quê? Com 10 de uma semana de 10 dias, a conta não vai bater. Você não vai, em algum momento você vai começar a esquecer como é que era o outro de 7 dias, porque não é múltiplo, né? 10, 20, 30, passou 3 semanas, né? Era um mês, era 4 semanas, a coisa vai ficando estranha. A ideia era por quê? Com um calendário de 10 dias por semana, com o tempo o povo esquece quando é o domingo. Sem domingo a gente destrói a Igreja Católica. Eles foram lá, Revolução Francesa isso, hein? Não é marxismo ainda não. Cortamos a cabeça de todos os padres e freiras, fizeram isso de fato, né? Deixamos todo mundo livre deles e para ter certeza que a Igreja Católica vai sumir da França. Nós não só vamos destruir as igrejas, eles foram lá, pegaram o túmulo de São Denis, cavaram o túmulo de São Denis, pegaram o corpo de São Denis e sumiram com o corpo de São Denis, que era o patrão da França, um grande bispo que evangelizou a França. Sumiram com São Denis, agora vamos acabar com a Igreja Católica e criaram esse calendário. E aí, quando se instala a Comuna de Paris, o que eles fazem? Vamos usar aquele calendário de novo, e eles pegam. Então a Comuna de Paris ela acontece no mês de Brumário, que é o mês de Brumário, vou contar para vocês em calendário gregoriano. O mês de Brumário ele equivale entre os dias 18 de março e 28 de março de 1871. Ou seja, a Comuna de Paris ela durou 30 dias. Que é muito perfeito, durou 30 dias. Ela tinha muitas boas intenções, né? Por exemplo, acabar com o trabalho noturno, então todo mundo trabalhava só de dia, à noite todo mundo descansava, era tudo igual, tudo apoiado com os ideais revolucionários e tudo, mas ela teve inclusive que bater de frente com o governo francês, que era um governo militar que queria destruir e matou muita gente. Só que entre eles também havia problemas com revolucionários. Então, vamos fazer o seguinte, é mais ou menos a seguinte forma. Agora nós vamos instalar aqui a nossa Comuna de Santana. Rapaz, vem encostar a porta ali, qual que é o seu nome? Vou pegar essa pedra durante a palestra. Mateus. Mateus vem encostar a porta ali. Não, é só suposição. O Mateus vem encostar a porta ali e agora nós vamos viver igualdade aqui, tá? O povo da catequese aqui do salão vai ficar tentando arrombar aqui e destruir o nosso sistema, mas a gente luta contra eles e nós vamos ver aqui igual. Mas aí, a Teresa vai começar a me implicar. Então, ela está traindo o partido, né? A gente executa ela. Mas todo mundo é igual, a gente continua igual aqui e tudo, né? Aí o Mário começou a me implicar. A gente executa ele também. Aí, para garantir, a gente já pegou os dois, vamos matar a mãe dele também, porque às vezes é um complô da família e vamos, pronto. Agora a gente solucionou o problema, agora vai viver todo mundo igual, né? Pressão de fora, pressão dentro. O povo desistiu. E o governo caiu. A Comuna de Paris só durou 30 dias. Nesses 30 dias, a Comuna de Paris matou. Eu anotei? Anotei. Ao todo, a Comuna de Paris executou 100 pessoas e matou outras 900 na defesa da cidade. Ou seja, em 30 dias, a Comuna de Paris matou 1000 pessoas. Em 30 dias. Vamos comparar com uma grande inimiga do progresso, da ciência e da igualdade? A Inquisição Espanhola, que todo mundo fala que é a mais brabona de todas. A Inquisição Espanhola durou 160 anos. Ela foi de 1540 a 1700. Ela durou 160 anos.
Nesses 160 anos, ela matou, sentenciou à morte, 807 pessoas. Dessas 807 pessoas, 13 foram mortas por... Sumiu o termo que eles usavam. Sumiu. Que era quando a pessoa sumia. Então, tipo, condenei o Mateus à morte. E ele picou a mula. Correu. Aí eu achei o Mateus, o que eu vou fazer? Eu faço um boneco dele, levo para a praça, enforco o boneco dele e falo, ó, tá condenado, hein? 13 pessoas foram, contumácia. 13 pessoas foram sentenciadas por contumácia. Então a gente cai a nossa conta aí de 807 para 791 pessoas. A Inquisição Espanhola, que segundo as pessoas é a mais brava da Igreja Católica, que mata pessoas, que horrível. Em 160 anos, sentenciou à morte 791 pessoas, com processos legais e tudo. É ruim? É ruim? É gente que morreu? É gente que morreu. 13. É ruim? É muito ruim. Mas em 160 anos, 791 pessoas foram mortas. A Comuna de Paris matou 1.000 em 30 dias. Ele está fazendo a conta não está batendo. 807 menos 13 dá 794. Dá 794, porque É isso que ele eu gravei só por alto, assim. Sou professor de português e filosofia. Matemática não é meu forte. Que bonitinho. Esperto ele. Tá traindo o partido, executa ele. E aí, mas repara, a Comuna de Paris em 30 dias matou muito mais do que a Inquisição Espanhola. Mas os livros de história falam mal da Inquisição Espanhola. Eles não falam mal da Comuna de Paris. Marx, que viu a Comuna de Paris funcionando, disse que ela era a ditadura do proletariado. Isso em linguagem comunista é algo muito bom, tá? Porque Marx diz que a gente vive a ditadura burguesa. Então o que a gente tem que fazer? Os proletários têm que assumir e fazer a ditadura do proletariado, que é o passo para a gente chegar no comunismo. Então Marx chamou a Comuna de Paris de agora, isso aí, vai dar certo. Durou 30 dias e não deu certo. Se você perguntar para qualquer esquerdinho socialista chique de faculdade aí, eles vão falar que a Comuna de Paris foi o comunismo que deu certo. Não deu certo porque os militares atrapalharam. Mataram mais pessoas que a Inquisição Espanhola. Agora, se falar Inquisição Espanhola, às vezes pula dessa altura aqui, porque a Igreja Católica não presta. Então, a gente vê um pouquinho de hipocrisia aqui. Tá vendo que você pode ler a história do jeito que você quiser, o importante é a sua ideologia funcionar? A Inquisição Espanhola está errada? Está errada. Ela matou gente? Matou gente. Não vou sair falando que foi perfeito. Era de uma forma humanizada? Era. Tinha processo? Tinha. Podia ter feito isso? Não. Teve desvios? Teve. Mas em 160 anos ela matou essa quantidade. Inclusive, segundo a Associação Criança Segura, brinquedos de plástico no estado de São Paulo mataram mais que a Inquisição Espanhola, tá? No último ano. Estranho, né? Segundo a Associação Criança Segura, no último ano não, em 2005. Em 2005, brinquedos de plástico mataram mais crianças do que toda a Inquisição Espanhola. Porque, segundo o cálculo deles lá, acho que mais de 3 mil crianças morrem engasgadas com brinquedo de plástico por ano. 3 mil é mais do que 794. Então a gente pode ver que brinquedos de plástico matam mais que a Inquisição Espanhola. Mas, isso é só para a gente pensar em números, né? Para a gente ficar um pouco mais concreto. Dado isso, a Comuna de Paris não deu certo. Então vai. Não deu certo. É porque, se não deu certo, é porque não é o momento ainda. É porque ainda falta mais um passo. Se não deu certo, é porque era só uma antítese. Agora vai vir a síntese, que vai virar uma nova tese. Então vai dar certo ainda. E aí vai surgir um cara chamado Lenin, na Rússia. O Lenin vai ter contato com a obra do Karl Marx e falar, peraí, isso pode ser datado. Só que aqui na Rússia a gente não tem operário, porque na Rússia não tem fábrica. Então nós vamos trocar isso para uma relação do plebeu que trabalha no campo contra o czar, o nobre russo. Então ele vai montar os dois partidos. Na verdade ele vai montar o partido bolchevique, que vai se estruturar com o partido menchevique, mas ele vai fazer o bolchevique ser mais forte e vai ter a revolta bolchevique, que vai ser o chamado a revolta de outubro, vai ser durante o mês de outubro de 1917. Né? Curiosamente, nessa época, 1917, que a gente tem. É a Revolução Russa. É a Revolução Russa. Também é chamada de Revolução Russa. Exatamente. Pois é, mas não é certo, você está dizendo aí, mas a Revolução Russa, quando ela acontece, não está também
assentada na problemática que existiam as fábricas, existiam pessoas que trabalhavam, inclusive, de formas desumanas nas fábricas, Sim. que ficavam em porões. Eu li um livro uma época que falava que eles comiam até ratos, porque era muito sofrimento e uma exploração muito grande. Então a revolução acontece também em função da opressão que esses trabalhadores no interior dessas fábricas. Então, sim. Ou eu aprendi errado? Sim, há um trauma, uma condição de vida ruim, até se tivesse bom, o povo não ia se revoltar. Havia uma condição ruim. Ela é um tanto distorcida colocá-la como se fosse muito ruim para provocar o povo a se revoltar. Mas eu acabei de falar aqui na Inglaterra o que as crianças passavam, eram condições de vida muito insalubres, o que a mulher passava. Realmente havia um condição de vida ruim. No caso da Revolução Russa, não tem tanto uma presença de fábricas, porque a Rússia ela não tinha uma indústria tão desenvolvida quanto a da Inglaterra. Você tem poucos proletários, você tem mais pessoal do campo, que também vivia uma condição de vida ruim. Em sua maior parte são agricultores na Revolução Russa, porque a Rússia ela é mais agropecuária do que industrial, comparado com a Inglaterra. Em plena Revolução Industrial, mina de carvão Essa Rússia, então, ela pega esses trabalhadores, monta esse partido com esses trabalhadores que estão cansados dessa vida ruim, mas revolta eles, incentiva a luta de classe. E aí eles vão vir se revoltar. E de quem é o problema? De quem que é a culpa? Do nobre que está vivendo bem quando ele está vivendo mal. E aí eles vão contra o czar. Aí eu falava para vocês na última aula, o que eles pensaram? Se a gente matar o czar, o filho do czar assume. Se a gente matar o filho do czar, o irmão do filho do czar assume. Então eles pegaram toda a lista de sucessão e foram vendo cada um que assumia, até eles terem certeza que não tinha mais ninguém que assumia. E eles subiram matando todo mundo. Não deixou um sucessor do trono vivo, para garantir que o czar nunca mais volta para o trono. E a gente nunca mais vai ser oprimido. Então parece que realmente é muito bom, que agora a gente vai levar a opressão e vai ser todo muito feliz agora, né? Porque a gente vai sair dessas condições de vida ruim. Sobe nem para o partido. Discordou do meu partido? Trabalho forçado. Manda para o Gulag. Trabalho forçado na neve. Vai para a Sibéria. Vai ser fuzilado. Então, parece que não se resolveu a situação deles. Mas a forma como os livros de história ensinam só coloca o lado ruim antes da Revolução. Esse povo sempre sofreu. Antes e depois da Revolução. Só trocou o opressor. Do czar para o partido. De fato, há uma opressão, é o que eu falava da Inglaterra. Mas não foi resolvido. A opressão que o povo sofre foi usada como ferramenta para colocar gente no poder. O povo sempre se lascou. Quer ver um caso? Fome no Brasil sempre teve. Aí o governo PT disse que acabou com a pobreza no Brasil, que melhorou a condição de vida e tal. O povo brasileiro sempre sofreu. E a gente está sofrendo até hoje. É muito caro viver no Brasil. Você vai fazer uma compra, a dívida externa só gira, né? Você vai fazer uma compra de familiar, você gasta R$100 no mercado. 100 não. Não, uma compra, não fala as compras do mês, uma compra assim. Você vai comprar um pouco de carne, foi comprar um arroz e um feijão, tá beirando R$100. O brasileiro ainda vive com a corda no pescoço. A vida do filho do Lula melhorou muito, porque ele era zelador de zoológico e virou um dos homens mais ricos do Brasil. Então, tá vendo que uma mentira ela só funciona se ela tiver elementos de verdade nela. Havia opressão do povo? Havia opressão do povo. Deixou de haver? Não deixou de haver. Faz sentido? Só e aí, nessa brincadeira, vai se criar então a Revolução Russa, em 1917, quando que é engraçado, sempre que acontece alguma coisa muito grave, há uma opressão da Nossa Senhora. Parece que a Nossa Senhora quer dizer que está aqui com a gente. É porque, por exemplo, a gente vai ter todo o contexto de moderno, complicado, na época das Américas, não só no negócio da Louvre. Aí você tem a ascensão da maçonaria, Nossa Senhora Aparecida. E durante a Revolução Russa, Nossa Senhora de Fátima. É bonito ver isso, parece que é o céu falando, a gente está aqui por vocês. Né? E aí, em 1917 vai ter a Revolução Russa, pode ser chamada de Revolução Vermelha, de Revolução Bolchevique ou de Revolução de Outubro. Né?
Eles vão tomar o poder, o Partido Bolchevique sobe ao governo da Rússia e, entre eles, o presidente do partido, Lenin. Só que Lenin não fica muito tempo no partido. Ele vem a morrer de doença, uma doença eu não vou lembrar qual agora, e eu não botei. E aí nós temos duas figuras importantes, além de Lenin, no Partido Bolchevique. Mas a adaptação do Lenin foi, pegou a teoria do Marx, adaptou para o contexto russo, jogou, colou e deu certo. Só que tem outras duas pessoas que estão de olho no partido, estão crescendo lá dentro. Trotsky e Stalin. Trotsky era mais próximo do Lenin, o Stalin era mais da linha militar, mas ele ia subindo aos poucos em importância. Quando o Lenin morre, o Stalin consegue subir até o trono, há uma briga dele do Trotsky com o poder, o Stalin manda matar o Trotsky foge para o México, tem um caso de amor com a Frida Kahlo e é morto no México, misteriosamente. Com isso, Stalin não tem mais inimigos, ele é que manda, ele que é o herdeiro de Lenin. Porque se não deu certo com Lenin, é porque ele não era o último passo da evolução. Eu sou o último passo da evolução e eu vou fazer a União da Soviética funcionar. Isso. Eu estou em RSS, a União Soviética vai funcionar comigo agora. Né? E aí, ele começa nessa brincadeira que eu falei. Pegou, manda para os gulags. Torturas. A gente tem, por exemplo, o livro do Sogeniev, que é Arquipélago do Gulag, que vai contar o que eles passavam lá. Então, peraí, se o czar antes fazia exílios, tinha pressão do povo, parece que agora está muito pior. Como eles conseguiram unir todos esses países na União Soviética? Foi através da força? Foi A Rússia, no caso. Há uma tomada de golpe armada, que a revolução tem que ser armada, segundo o Manifesto do Partido Comunista, mas por incitação do povo. Estavam dizendo, pô, não, vamos nos unir a gente e tal. Daí o povo armava, eles vinham também. Então, acontecia, na verdade, uma guerra civil, né? E aí o governo vigente se vê cercado por tropas estrangeiras e o próprio povo revoltado. E aí caiu. E esse é anexado ao território. A União Soviética, ela matou mais gente do que a Alemanha nazista. Moeu muito mais gente nos gulags, na Sibéria, do que nos campos de concentração nazista. Só que quando vai contar a história da Segunda Guerra Mundial, só pinta o Adolf Hitler de vilão. Ele é um vilão desgraçado, é um monstro. Mas o Stalin é tão pior quanto ele. Só que como o Stalin foi conveniente, porque o Stalin... O fato de o Stalin pressionar de um lado e os Estados Unidos pressionar de outro fez o que fez a Alemanha cair. Na verdade, o Hitler não teria caído se... Teve dois países que pisaram no carro de Hitler. Né? Ele não teria caído se a Rússia não tivesse quebrado as pernas dele e se a Inglaterra não tivesse feito força com ele. Porque aí os americanos tiveram onde descer. Né? Então, dois países que incomodaram muito a Alemanha foi a Inglaterra e a Rússia. Então, Stalin ficou meio que com o bonzinho da história. De bonzinho não tinha nada. Né? Ele era tão cruel quanto o Hitler. Inclusive, estou tentando lembrar quem ele mandou fuzilar e quem ele deixou na cadeia. É o filho e a mulher. Agora, quem foi quem? A mulher foi fuzilada e o filho apodreceu na cadeia. Esse é o nível de Stalin. E aí, recomendo um livro muito bom para vocês entenderem o contexto da União Soviética, que é um livro de um marxista, chamado George Orwell, um marxista inglês, em que ele vai contar a história da Rússia, né, fazendo uma crítica, porque para ele aquilo não é marxismo, aquilo está errado. E ele vai chamar, né, ele vai se contar de uma forma bem divertida, até o Matheus pode ler, né, é indicado para as crianças, chamado A Revolução dos Bichos. Que ele vai contar a história de um porcão na fazenda, o Major, que vai falar para os bichos, a gente vive uma condição muito ruim. Lê o livro. Recomendo demais para você, Matheus. Antes do ensino médio. Você está em que ano? Não, lê agora para você ir vacinado para o ensino médio. Só vitória na sua vida, você lê agora. E é bom. A Revolução dos Bichos. Aquele esquema lá estava fazendo. Isso, esse mesmo. Aí você tem a fazenda. Olha como é que é na fazenda. Os bichos trabalham pro John, a vaca dá leitinho pro John, a galinha dá ovinho pro John, o porquinho dá bacon pro John, né? Vivam os porcos pelo bacon. O John fica lá de boa na casa dele, né?
pegando pão, molhando o leite e dando para Moisés, que é o corvo dele. Né? E aí o John, um dia esquece, ele gostava de encher a cara, né? Um dia o John esquece de alimentar os bichos. Aí foi um momento da revolução. A gente trabalha o dia todo, igual uns animais, literalmente. Ainda fica sem comida? Não, aí o Major organiza, o Major é um porcão velho amor, não, fala, não, vamos fazer revolução agora. E eles tomam a fazenda. Só que o Major morre. Quem só no poder? Os porcos. Eles falam, olha, o Major é um porco, nós somos porcos, nós vamos fazer funcionar. E tinham 2 porcos que mandavam, o Napoleão e o Bola de Neve. O Napoleão claramente é Stalin e o Bola de Neve claramente é o Trotsky. No final, o Napoleão manda matar o Trotsky, o Bola de Neve some e fica só o Napoleão mandando na fazenda. E os bichos voltam a... Vou contar já no final da história, né? Aí no que eles expulsam o corvo, Moisés vai embora. Ninguém atenta ao corvo, mas eu acho muito bom esse estado do corvo. E com o tempo o corvo volta e começa a trabalhar pro porco. Então, o corvo que era do lado do homem volta e começa a trabalhar pro porco. Já volto para explicar o que é o corvo Moisés. E os bichos que antes trabalhavam pro John agora trabalham pro Napoleão e continuam na mesma. E o livro termina dizendo, e no final a gente já não sabia mais quem era homem e quem era porco. Os bichos falam. É uma crítica do George Orwell exatamente o fato de que o povo foi usado de massa de manobra, mas está sofrendo do mesmo jeito. Agora não é pelo czar, mas é pelo nobre. Então, assim, e é da época, né, que o George Orwell viu isso tudo. Ele é desse contexto da inglês, né? Ele estava vendo acontecer na Inglaterra essa coisa toda, na Rússia. O Moisés, o corvo, poucas pessoas se atentam a eles. Ficam mais olhando quem é o porco, quem é os cachorros, como se as crianças vão ser doutrinadas e vão virar KGB. Eles olham os outros personagens, né? O Sansão, que é o operário, o burro, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que é o intelectual, mas que prefere ficar calado para não se complicar, e aí fica quieto na dele, porque o burro lá, ele vê a treta toda, só que fica quieto, não vou comentar nada, ninguém escuta, né? Ele é o intelectual russo que fica quieto. Aí tem o Sansão, que é o operário, que morre pelo partido, faz de tudo pelo partido, e tem a égua, que eu não vou lembrar o nome dela, que é uma menina burra, que não sabe de nada, e aí eles fazem o que quiser com ela, assim, porque ela é burra, ela nem se toca, que está sendo usada de massa de manobra. Só que o corvo Moisés, é interessante que era o seguinte, ele era um corvo que, segundo o livro, ficava contando mentira para os animais o dia todo. Falando de um lugar maravilhoso que os animais iam quando morriam. Então que eles tinham que trabalhar para o John mesmo, porque um dia eles iam para esse lugar maravilhoso, quando eles morreram. Quando estoura a revolução, Moisés some. Depois ele aparece de novo e começa a dizer que o pessoal tem que trabalhar para os porcos, porque é assim que eles vão para o céu, que é assim que eles vão ser felizes e tudo. O Moisés é a igreja ortodoxa russa. Na Rússia não tem igreja católica, tem igreja ortodoxa. No cisma do Oriente eles ficaram fora de Roma. A igreja ortodoxa era a favor do czar, da nobreza. Então ela falava para você, mesmo nessa situação de opressão, oferece, reza, no céu você vai ser recompensado. Então isso era visto como a gente vai ter que acabar com essa igreja aí, que ela atrapalha a revolução, porque o povo está aceitando o sofrimento calado, e eles acabaram com a igreja. Quando instalou o regime, eles viram, peraí, era bom quando tinha aquela igreja. O que eles fizeram? Eles pegaram agentes da KGB e mandaram para dentro da igreja ortodoxa, para os seminários. Com o tempo, esses padres, esses seminaristas da KGB viraram padres da KGB. E o espaço da igreja virou pregação política. Eles destruíram a igreja ortodoxa de dentro. Tá? Hoje em dia, a igreja ortodoxa não presta. É tipo a teologia da libertação na Rússia. Vamos chegar lá. E aí tomaram desse jeito. O personagem do Moisés é uma crítica. Ele é o corvo que agora voltou e está defendendo os porcos. É um livro maravilhoso. E é gostoso de ler. Para criança e adulta, assim, o livro. Revolução dos Bichos, George Orwell. Continuando, a gente ainda está na Rússia, tem muito chão para a gente percorrer aqui. O Stalin começa a criar uma política, ele começa a mudar a história, ele começa a alterar documento, inclusive ele vira para os intelectuais do partido e fala: eu quero que vocês explorem todos os conflitos de raça que vocês conseguirem. Tudo que a gente puder colocar luta de classe em relação de opressor e oprimido, coloque, para a gente manter o partido no poder. Dado isso, a gente vai seguir toda a história russa e até aquela do de Berlim. Vamos ter um regime parecido na China. A gente vai ter outro pensador, Mao Tse-tung, que também vai ver uma relação de opressão do povo, vai dizer, gente, tem umas ideias lá com os ocidentais, lá do Karl Marx, que eu vou adaptar aqui para vocês, para a cultura chinesa. A gente tem que se revoltar e destruir a ditadura Qing.
que era a ditadura era a dinastia do Império do momento. Vão derrubar. Qing, é com Q. A Qing é a anterior. A Qing acho que é antes da Ming. Tem todo mundo. A dinastia é o sobrenome daquela família real que está no poder. Teve a dinastia Tang, tiveram vários. E aí no caso era a Qing, inclusive, só para vocês verem, dá para assistir aquele filme O Último Imperador? Tem um filme que conta a história desse imperador que ele é deposto. Ele de imperador, ele vira jardineiro, ele teve na vida como jardineiro e bibliotecário. Então eles não mataram ele, igual fizeram na Rússia, mas apagaram ele. Ele tinha toda a nobreza, era chamado de filho do céu, pelo modelo confuciano de política e tudo. Foi rebaixado e Mao Tse Tung virou o líder tão soberano que quando você passa pela Praça Vermelha e tem a foto do Mao Tse Tung, você tem que se curvar diante da foto dele para continuar andando. Então nisso a China colocou esse regime, morreu muita gente, teve muita guerra civil, teve todo um conflito com Taiwan ali e tal. E nessa confusão toda, a China, para sobreviver ao comunismo dela, ela criou um comunismo de mercado, um negócio que os economistas hoje em dia quebram a cabeça para entender o que é a China. Ela pegou o marxismo e fez uma salada, assim, você não sabe se é um capitalismo estatal ou se é um socialismo de mercado. Olhando hoje, na atualidade, ela tem lá o regime socialista, mas na verdade a prática de mercado é capitalista. Exatamente, mas estatal. Estatal. Então, como é que você tem a prática capitalista, mas estatal? Os economistas não sabem definir o que é a China. É um negócio. Eles falam. Estão inseridos num mundo hoje de mercado, de economia, de capitalista. Mas Enquanto a prática. sociedade, o regime continua ainda sendo, né? É porque quem lucra é o Estado. Mas lá o povo só Daí que pede com força. você vê criança trabalhando, fazendo produto lá para ganhar alguns centavos. Um dos menores, um dos menores valores horas do mundo. O salário mínimo é A obra R$80. Mas a China, enquanto governo, ganha muito. Então, assim, o livro, inclusive, que o Mário comprou, que é o Guia Politicamente Incorreto da Esquerda e do Socialismo, ele trata disso, mas, analisando o contexto econômico, os economistas não sabem definir o que é a China. Alguns vão falar que é um capitalismo estatal, é contraditório, porque capitalismo fala, vai da ideia de que é o indivíduo que é dono, né? Uns vão chamar de socialismo aberto, eles vão tentar classificar, mas mistura, né? é um negócio que eles não sabem o que é um Frankenstein. Mas, muitos mortos, né? Chegaram a morrer entre 50 a 70 milhões de chineses durante todo o regime do Mao Tse Tung. Milhões? Milhões. É chinês para estar com pau. E é engraçado porque o Mao Tse Tung também, acho que nesse dele matar muito, ele influenciava muito o crescimento populacional, o povo a ter filho. Então a China teve um boom populacional, mas ele também matou, ele meio que manteve equilibrado. Os chineses tiveram muitos filhos e ele matou muita gente. E a China continua sendo o país mais numeroso do mundo. É de 1 bilhão. Pois é. Enquanto isso, vamos lá, mais uma revolução. O Stalin não deu certo, o Lenin não deu certo, é porque eles não eram o último passo da revolução. Mao Tse Tung também não deu certo. Quem é o último passo da revolução? Nós vamos ter os 3 Kim Jong lá na Coreia tentando fazer acontecer então o comunismo, né? A atual é o Kim Jong-un, que era filho do Kim Jong-il, que era filho do Kim Jong alguma coisa, foi quem começou. Eles criam uma ideologia chamada ideologia Juche, J-U-C-H-E, Juche, que é um termo coreano, que é uma adaptação de Karl Marx para um modelo coreano de pensamento. Então é uma ideia de que o nosso Estado tem que ser independente, ele não pode depender de ninguém. Norte ou norte? Não, primeiro a gente está na Coreia. Antes de dividir. Eles estão criando ideologia. Cria essa ideia de que a gente tem que ser um Estado independente, não precisa ter relação mercantil com ninguém, nós vamos desenvolver enquanto Estado, desenvolver enquanto povo, e aí todo mundo vai ver o comunismo, nós vamos ter tudo e não vai haver miséria. Aí com isso, eles criam a Guerra Civil, ao se separar de Coreia do Norte e Coreia do Sul, essa é a Coreia do Norte, que é a que vive essa ditadura hoje. A Coreia do Norte, ela é extremamente agressiva aos países de fora, agora que o Trump está tentando ajeitar a coisa, mas eles sempre fazem um desfile de bomba atômica para mostrar que se der um passo, eles atiram.
a economia deles é totalmente fechada e a entrada no país é totalmente fechada. Se você quiser ir à Coreia do Norte, você vai ter que levantar toda uma documentação que explica por que você vai querer ir, e você vai com um acompanhante, e esse acompanhante vai dar do seu pé o tempo todo para não deixar que você deixe a capital. Você não consegue conhecer o interior do país, que parece que é um cenário lá que eles têm de lugar bonito, né? E há relatos de pessoas que conseguiram fugir de lá para a China, que contam, né? Por exemplo, teve um caso de uma senhora que passava muita necessidade, e um dia ela foge. E no que ela consegue fugir, acho que o irmão dela morre no meio do caminho, tentando fugir, mas ela consegue escapar. Ela chega na China, ela entra numa casa e ela vê um prato com arroz. E ela é tomada de um sentimento de saudade da infância. Nossa, arroz, é um negócio que eu não via há tanto tempo. E ela vê aquele arroz e dá água na boca, e ela lembra do sentimento de infância, ela fica emocionada, ela vai se aproximando do prato. E quando ela vai se aproximando do prato, o prato está no chão, e vem um cachorro e come. Ela tigela o cachorro. E ela ficou, gente, aqui eles dão pro bicho o que eu não tinha lá. Outro caso de um rapaz que estava tentando fugir. Na verdade, a mãe tentou fugir com ele. Como ele foi educado desde pequeno, que não é certo fazer isso, ele dedurou a mãe pro partido. Mataram a mãe dele. Quando mataram a mãe dele, ele percebeu que realmente tinha alguma coisa errada. Então ele e um amigo combinaram de fugir do campo que eles estavam lá. Tinha uma grande cerca elétrica. O amigo disse que ia desligar de tal e tal hora, e confiou, foi, e o amigo foi tentar subir. Morreu eletrocutado. Ele pegou na mesma hora que o amigo, só que ele pegou do outro lado. Então o amigo fez a terraplanagem, né? E aí ele, não sei se o termo é isso. O amigo desviou o choque, então ele conseguiu pular, o amigo fritou na cerca e ele conseguiu escapar. Fugiu, acho que foi para Taiwan, não vou lembrar para que lugar que ele foi. E aí chegou num lugar lá e aí foi acolhido, conseguiu arrumar a vida e tal. E um dia ele abriu a geladeira do lugar lá e não sei se tinha geladeira, o que era, mas veio uma espécie de todinho, um suco de caixinha, um negócio assim. E ele começou a chorar, porque aquele todinho tinha o próprio canudo, que você destacava, usava, e depois jogava fora e pegava a próxima embalagem que vinha do canudo. Ele achava aquilo a coisa mais incrível do mundo. Então tem muitos relatos dele que vocês conseguem achar, e de pessoas que conseguem escapar, mas o negócio lá, o povo continua sofrendo. Bom, mas o Kim Jong-un não é o Ninguém passo. sabe realmente ainda direito, né, o que acontece lá, assim, as pessoas não têm Na verdade muita até sabem por causa desses casos que tem. A pessoa que está lá dentro não sabe, porque ele só pode ver a TV do Estado, a TV do Estado diz que tudo está bem. Mas nós sabemos e não podemos fazer nada, porque os caras fazem desfile com bomba atômica. O Trump tem medo. O Trump tenta entrar com a economia, não estou dizendo que o Trump é um herói, tá? Mas ele tenta entrar com a economia, mas ele tem medo da Coreia. Ele é o soberano lá. O Kim Jong faz o que quiser, ele é o soberano. Só que a Coreia também não deu certo, ela não é o último passo da evolução. Vamos tentar outro movimento aqui, que uma hora a gente vai achar no ápice da evolução e vai dar certo, né? Então vamos continuar o linha dialético aí. Revolução Cubana. Fidel Castro e Che Guevara, os grandes pensadores aí, né? Che Guevara virou um ícone, um herói, todo mundo usa a camiseta dele, né? A Revolução Cubana pega os modelos, aplica para a América Latina, para a nossa cultura, a ideia do Karl Marx, então pega, atualiza e tenta fazer aqui. Foi preciso muita guerrilha para que acontecesse. O Che Guevara, na verdade, ele é visto como um herói de guerra, mas ele era um soldado, né, abatedor. Da mesma forma Fidel Castro, os irmãos Castro, né? E eles vão subir ao poder. Cuba até hoje ela vive uma relação um tanto estranha, né? Você tem ali a Havana, que é um lugar muito paradisíaco, a capital, mas a Cuba como um todo é um local de extrema pobreza. Você tem cubanos que fogem para os Estados Unidos arriscando o mar de Miami, que é o mar que mais tem tubarão do mundo, do que ficar lá, né? Você vê eles dizendo, ostentando que eles têm casas clássicas e carros de luxo. Na verdade são casas que eram um pedaço de carros velhos, porque eles não têm uma indústria que produz com coisa nova. Mas vamos a números. Durante a revolta comunista nós temos 5.621 fuzilados, 1.163 assassinatos extrajudiciais, ou seja, não foi sentenciado ao fuzilamento, a gente matou antes de resolver. Eles têm presos, 1.081 presos políticos mortos na cadeia, seja por maus tratos, falta de assistência ou causa natural, mas só poderia ser na cadeia. 1.258 guerrilheiros anticastristas mortos em combate. 14.160 soldados cubanos mortos em missões no exterior.
77.824 mortos ou desaparecidos em tentativas de fuga no país, 5.000 civis mortos em ataques químicos em Mavinga, na Angola, 9.380 guerrilheiros da UNITA mortos em combate contra tropas cubanas, o que dá no total 115.127, o que não inclui as mortes causadas por atividades subversivas do exterior. Então, um rastro de sangue. Não foi dessa vez, né? E aí eu pergunto para vocês, por que tantos mortos? A gente viu muitos mortos na Rússia, muitos mortos na Coreia, muitos mortos na China, muitos mortos. Por que tantos? O povo não se sente mal de matar? Primeira coisa, se sentir mal porque fez uma coisa ruim é preconceito burguês de vocês. Vocês estão com mentalidade burguesa, que é essa mentalidade cristã. Esquece isso. O importante é o movimento. Não existe indivíduo. Qual é o nome da senhora? Maria Amélia. Se eu disser que a Maria Amélia tem direitos enquanto pessoa, eu estou considerando ela como indivíduo. Considerar ela enquanto indivíduo é conceder para ela uma essência, uma humanidade que está residida nela ou no mundo das ideias, o modelo platônico ou aristotélico. Vale lembrar que é daí que vem o conceito de pessoa, prosopon, do grego. Isso não existe mais na lógica hegeliana. Na lógica hegeliana há uma única substância, que é a substância do partido, é o modelo spinoziano, que se desenvolve em modelo dialético. Então, o que importa é o espírito absoluto se desenvolvendo. No caso do marxismo que adapta, o que importa é o partido se desenvolvendo. Quantas pessoas forem necessárias morrer pelo desenvolvimento do partido, que morram. O importante é que no final haja um movimento dialético e o partido apareça. E que o comunismo aconteça. Então a gente não se importa com quantos mortos vierem. Como a base lógica deles é essa, sempre vai ter morte. O marxismo nunca vai passar sem ter morte. É o que tem gente hoje comemorando muita coisa que está acontecendo lá no Chile, né? Tem pessoas, como, né, políticos famosos aí comemorando, falando que o Brasil tinha que seguir a mesma linha do Chile. Então é muita hipocrisia deles quando vão fazer livros de história, por exemplo, falar que condena a Inquisição por ter matado gente. Eles mataram muito mais, eles não se importam. Mas eles querem só deixar a gente mal, então vão criticar a igreja por causa disso. É muito conveniente para eles falar que o povo passava fome antes de ter as revoluções. E eles falam isso mesmo. E passavam mesmo. Só que passava muito pior com eles, mas eles não estão nem aí. O povo é a massa de manobra. O que é preciso é chegar no próximo passo dialético. Afinal, se a gente está no movimento de evolução, a gente não está preocupado com os macaquinhos que vão morrer. O importante é vir o Homo erectus. E que morram os Homo erectus. O importante é vir o Homo sapiens, né? E que se dane o Homo sapiens. O importante é o Homo sapiens sapiens, né? Então, evolução. Então, se tiver que ser morto aí 90 mil, 70 milhões, mas o comunismo vir um dia e todo mundo ser feliz, dane-se, foi só um passo da história. Uma terrível antítese que vai ser superada. E agora todo mundo é feliz. Nesse ideal, vamos entender por que eu pergunto para vocês, será que o comunismo é bom? O Olavo de Carvalho tentando explicar, ele escreve todo esse livro aqui para mostrar que o comunismo não é bom. Só para ver sua opinião, porque eu não estava aqui na outra aula, não sei se você chegou a abordar. Se eu estou mencionando uma coisa, comunismo e socialismo, porque Eu expliquei. eu me lembro de ter estudado que o comunismo seria, não chegou a acontecer, seria uma fase superior de, como se diz, de perfeição do socialismo. Isso. Quando ele chegasse na plenitude, aí seria o comunismo. Uhum. É isso? Eu expliquei isso no ano passado, eu também fiquei com as vaquinhas, não sei se vocês lembram. Vamos supor, eu tenho uma vaquinha, e aí o Mário Sérgio acorda cedo, tira o leite da vaquinha e vende o leite para a Teresa, isso é capitalismo. O ideal seria uma vaquinha que não é de ninguém, e aí o Mário Sérgio vai lá e pega leite quando ele quer, a Teresa vai lá e pega leite quando ela quer, e todo mundo é feliz, né? Esse é o comunismo. Para chegar no comunismo, a gente vai ter que passar pelo socialismo. O que vai acontecer? Eu, o Estado, vou tomar a vaquinha do Mário Sérgio e vou distribuir o leite para ele e para a Teresa. Vai ter que passar pelo socialismo para chegar no comunismo. Para educar o povo, fazer eles perder os preconceitos burgueses. Porque é o preconceito burguês que faz ele achar que é dono da vaca. E ninguém é dono de nada. Então precisa acabar. O socialismo tem esse papel de educar o povo, fazer eles esquecerem todos os preconceitos burgueses. O que inclui a moral cristã, inclusive. Daí que onde sobe o partido, tem que a igreja católica expulsa. É o que está acontecendo no Chile, atacando as igrejas, né?
Aí, onde a entrada acaba na igreja, gente. A igreja atrapalha, porque a igreja prega comunismo burguês, ó Moisés, levou nos bichos. Temos que expulsar ele da fazenda, porque ele ensina os bichos a trabalhar, não pode. Ele tem que ensinar o bicho a ter ódio do dono da fazenda. Aí a ideia é essa, mas é isso que a senhora apresentou. Mas é porque eu te explicasse na outra aula, eu estou dando um pressuposto aqui que todo mundo acompanhou. O Olavo de Carvalho escreve todo esse livro falando contra o socialismo. Ele colocou como a vida pessoal dele combater. Aí, como eu falava, em 1993 vai passar a ser sinônimo, porque como a ideia do socialismo é chegar no comunismo, então os próprios comunistas usam como sinônimo, comunismo e socialismo, porque é uma etapa para chegar lá. O comunismo nunca veio a ser de fato, então eles usam de forma ambivalente. Mas o próprio vocabulário comunista... Que também ao longo das décadas aí, principalmente aqui no Brasil, tinha muita visão também, falar comunismo, socialismo, anarquismo, para muita linha aí da direita já vê o anarquismo e faz essa salada, né? O anarquismo não é de ideia marxista. Agora, no caso do socialismo e do comunismo, eles fazem parte do dialeto marxista. Então, igual eu falei, Karl Marx morre em 1871. Não, em 1883. Em 1890, ou seja, o Engels ainda está vivo, comunismo e socialismo já é utilizado como sinônimo nas publicações marxistas. Então é um negócio próprio da linguagem deles mesmos. Aí o Olavo de Carvalho ele escreve alguns artigos falando mal do comunismo, só que eu acho esse aqui muito interessante, que ele fala o seguinte: já que ninguém me escuta, eu vou deixar os comunistas falarem. Então só tem citações, ele tem todas as referências aqui, eu não vou ler não, eu vou falar só de quem quer e depois quem quiser pega, está publicado também no site heitordepaola.com no dia 12 de fevereiro de 2009. Ele diz o seguinte: Lenin, precisamos de... vou dizer o nome da pessoa e as frases deles, tá? Lenin, precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar os seus pais se eles não são comunistas. Agora, outra de Lenin. Somos favoráveis ao terror organizado. Isso deve ser admitido francamente. Agora, uma do Mao Tse Tung. O comunismo não é amor, é o martelo com que esmagamos os nossos inimigos. Uma do Che Guevara. O ódio intransigente ao inimigo, que impulsiona o revolucionário para além das limitações naturais do ser humano e o converte em uma efetiva, seletiva e fria máquina de matar. Nossos soldados têm que ser assim. Outra do Che Guevara. O pessoal que usa camisetas dele, que eu achei legal. Acho que ele é um herói. Até agora, os camponeses não foram mobilizados, mas através do terrorismo e da intimidação nós os conquistaremos. Uma do Engels. Aos slogans sentimentalistas da fraternidade, opomos aquele ódio aos russos, que é a principal paixão revolucionária dos alemães. Só conseguiremos garantir a revolução mediante a mais firme campanha de terror contra os povos eslavos. E para encerrar, do Marx, né, que é o pai disso tudo. A principal missão dos outros povos, exceto os alemães, os húngaros e os poloneses, é perecer no holocausto revolucionário. Esse lixo étnico continuará sendo, até o seu completo extermínio ou desnacionalização, o mais fanático portador da contra-revolução. Deixa eu acrescentar mais um Por favor. que está no manifesto do Partido Comunista. Você leu a última frase, né? Aí eu li o parágrafo anterior. Olha como é que fala o finalzinho aqui, né? Os fins só podem ser alcançados pela transformação violenta de toda a ordem social até hoje existente, que as classes dominantes tremam ante uma revolução comunista. Nela os proletários nada têm a perder a não ser os seus grilhões. Tem um mundo a ganhar, proletários de todos os países unidos. É o final do Manifesto Comunista. Tá vendo que para eles essa ideia de matar não é um problema? Vamos matar. O importante é a gente conseguir a revolução. É só isso que importa. Bom, só que todos esses aí tentaram e parece que nunca deu certo, né? Ah lá, o povo foge de Cuba, o povo foge da Coreia, o povo derruba o muro de Berlim, né? A China é atacada pelo capitalismo, vira aquele negócio estranho. Por que não dá certo? A Venezuela, o povo está fugindo da Venezuela. Por que não está dando certo? É porque eles não são o último passo do movimento dialético. É porque eles não entenderam. Existe uma coisa que atrapalha o comunismo acontecer. E o que é essa coisa? Vamos juntar uma elite intelectual e vamos estudar para entender o que é isso. Por que não está dando certo?
nós vamos ter um movimento da chamada Escola de Frankfurt. São os intelectuais que vão dizer, não, nós vamos pegar o Karl Marx, gente, e a gente vai traduzir ele, né, para uma forma intelectual, porque nós da Escola de Frankfurt somos o último passo da revolução. Nós somos o movimento dialética. Vai acontecer agora com a gente, porque o negócio é o seguinte: a cultura ocidental é um problema. Toda vez que a gente tenta fazer acontecer uma coisa, os preconceitos burgueses atrapalham. O sujeito não quer dividir o direitinho da vaquinha porque está com preconceito burguês, ele está achando que porque ele acorda cedo, trabalha e compra uma vaca, ele merece ser dono dela. Essas ideias arraigadas na cabeça dele estão atrapalhando. Ou outro ali não quer matar e torturar as pessoas que são inimigas do partido e quer deixar um escapar da prisão. Esse pessoal não está fazendo acontecer a revolução porque eles estão cheios de preconceitos burgueses. Mas de onde vêm os preconceitos burgueses? Vem da cultura ocidental. Tá, e onde está fundamentada a cultura ocidental? O que os ocidentais têm que os orientais não têm? Roma, Atenas e Jerusalém. Essas 3 cidades são um problema. Atenas deu para o mundo ocidental a filosofia grega, a noção de pessoa, de substância, de objetividade, de lógica. Isso atrapalha a gente, porque a gente não é lógico, a gente é caótico. A gente não está preocupado com a pessoa, a gente está preocupado com a massa. Então, essas ideias gregas atrapalham, a gente vai ter que apagar Atenas da história. Mas não tem só Atenas. Roma. O direito romano, ele atrapalha a gente. As leis complicam a gente. A Lava Jato atrapalha a vida da gente. Né? A gente vai ter que brincar com as leis, tornar a lei relativa, desfazer o direito, perder a credibilidade dos tribunais, fazer uma bagunça aí com essa noção de direitos e deveres. Afinal, eu não posso torturar o cara, por exemplo, o Fidel Castro admitiu publicamente na TV que Cuba fuzilava quem era homossexual. Escândalo para a esquerda, né? É gay? Pá, fuzilo. Mas fere os direitos humanos, tá vendo? Roma, pensamento de direito romano na tua cabeça. Vamos apagar esse negócio. Você está atrapalhando a acontecer a revolução. E o pior de todas, Jerusalém. Com a sua religião judaico-cristã, acompanhada de uma moral, de uma noção de 10 pecados, de 10 mandamentos, né? Como se fossem 10 pecados. Uma noção de virtude, de que você tem que procurar santidade, uma noção de rito, que você deve satisfação para um Deus. Essas 3 cidades atrapalham a gente, e essas 3 cidades construíram o Ocidente. Então, isso. Eu estou imitando o comunista aqui agora. Então, se a gente quiser fazer acontecer a evolução, a gente tem que apagar essas 3 cidades. Porque aí, na hora que eu mandar o Mário Sérgio me dar a vaquinha dele para eu distribuir o leite, ele não vai falar que a vaquinha é propriedade dele. Ele não tem mais noção de direito de propriedade. Ele vai falar que ele não vai saber mais o que é vaquinha, o que é ele, o que é Teresa. Tudo uma coisa só, porque ele perdeu a noção de substância grega dele. Vai lembrar que a noção de substância grega ela é contra a noção de substância de Spinoza, que diz que tudo é uma coisa só. Tudo é uma única substância, que é a noção que o Hegel vai utilizar. O Hegel é spinoziano. E óbvio, a noção de moral judaica dele, de que se não é certo tomar a vaquinha dele, atrapalhando. Então a gente vai destruir isso tudo e aí agora vai acontecer a evolução. Então a escola de Frankfurt também pode ser chamada de movimento desconstrucionista. E essa é a palavra. E eu estou falando demais, eu acho que já até estourou meu tempo e eu não consegui falar o que eu queria. Mas estourou ainda não. Eu tenho quanto tempo? Vai uns 10 a 15. Vou tentar acelerar. Nossa, tem gente mais para morrer aqui no papel ali. No caso do movimento desconstrucionista, né, aí vocês vão ver que vai surgir muito no vocabulário comunista essa linguagem. Aí tem que desconstruir isso aí. Tem que desconstruir. Vou fazer uma desconstrução. O negócio ficou tão banal que chegou no Masterchef. Quando o sujeito tenta cozinhar e a comida não deu certo, ele fala, eu fiz um sorvete desconstruído. Né? Aí a Paola, a jurada lá já fala, quando falam que fez desconstruído é porque deu errado, aí vem com esse papinho pra cima de mim. Né? Mas é chique falar que você está desconstruindo. Né? Escola de Frankfurt. Então, é um vocabulário marxista. Quem está falando que está desconstruindo está sendo marxista sem saber e está atentando contra Roma, Jerusalém e Atenas, sem saber. Além disso, teve outro cara que teve essa mesma sacada, só que ele não faz parte da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt está na Alemanha. Esse cara tentou fazer o comunismo acontecer na Itália. Né? Ele falou, não, vai acontecer aqui na Itália, eu vou adaptar para a situação dos italianos, beleza, e vai dar certo. O nome dele era Antônio Gramsci. Se eu chegasse nele. Não, eu vou fazer aqui, vai dar certo, eu vou adaptar para a situação italiana. Só que, na mesma época, entrou outra ideologia na Itália.
Uma ideologia criada por um sujeito chamado, eu sempre esqueço o primeiro nome dele, Giovanni Gentili. Giovanni Gentili. Giovanni Gentili criou uma ideologia que ele vai entregar, ele vai escrever no caderninho e vai entregar para o amigo dele que tinha representatividade política. O amigo dele se chamava Benedetto Mussolini, que é a ideia do fascismo. Fascismo é uma ideologia com livro e tudo, igual uma espécie de partido comunista. Foi composta por Giovanni Gentili. E o Mussolini, quando vê o problema que é o Gramsci, joga o Gramsci na prisão. E eu queria dizer um negócio para vocês. O Olavo de Carvalho vai falar isso no livro Nova Era da Revolução Cultural. A pior coisa que o Mussolini fez na vida dele, de todas as pessoas que ele matou, de todas as coisas que ele fez, a pior que ele fez foi botar o Antônio Gramsci na cadeia sem fazer nada. Botar o Gramsci na cadeia. Porque o Gramsci teve tempo para pensar. O Gramsci pensou. Ele chegou na mesma conclusão que a escola de Franca. Eu preciso destruir o Ocidente. Para destruir, eu preciso destruir essas 3 cidades. Como eu vou fazer? Espera aí. Eu sou italiano. Eu vou combinar o marxismo com Nicolau Maquiavel. A noção de que para chegar no fim não importa os meios. Olha a potencialidade de merda que é isso aqui. Misturar Marx e Maquiavel. Hein? E ele mistura os dois e cria a revolução cultural. Então ela vai acontecer de outra forma agora. Eu não vou mais atacar. Porque não dá certo. Toda vez que a gente ataca, eles reagem. Eu vou contaminando aos poucos as ideias deles. De tal forma que quando todos eles acordarem, eles já são comunistas e não sabem. Eu vou minar a cultura ocidental aos pouquinhos. Eu vou fazer eles perderem a filosofia grega deles sem ver. E começar a pensar não mais com a lógica católica, escolástica, aristotélica, mas pensar de forma comunista. É o que eu acho, o que eu penso, pode ser assim, a gente desconstrói. Minha verdade. A minha verdade. Isso tudo é dialeto comunista. Eu vou fazer eles pararem de pensar no direito. Aí essa lei não tá boa, junto o Congresso vota, a gente derruba ela. E aí liberta o nosso político. Eu vou acabar com o direito deles. E eu vou destruir a moral deles. O que importa é a mão no coração. Você não foi na missa, mas assim. Eu sou católico, mas eu posso ser espírita. Então, vamos tirar a soberania da Igreja Católica. Mas você é muito papista, cabeça fechada, quer ser católico, fica obedecendo o Papa lá, gente. Ser católico significa obedecer o Papa. Sinto muito. Todas as religiões são boas. Todas as religiões são boas. E a gente pode O importante é crer no ser superior. A gente pode perverter até de outra forma. A gente tem marxista que quer ser católico fiel. Só que o HD dele processa de forma marxista e ele não sabe. Então eu já vi sujeito, São Rosário, aí bota a bandeira do Vaticano na rede social, eu sou católico conservador, uso corrente de consagração Nossa Senhora. Aí ele vira para mim e fala: o Papa Francisco é um herege, nós católicos temos que nos reunir e tirar ele. Organizar um grupo de leigos, ou seja, de proletários, para derrubar o Papa é comunismo. Se os católicos um dia derrubarem o Papa, acaba a Igreja Católica. Eles estão pensando de forma comunista, mas não se tocaram. Eles têm uma intenção boa, mas está funcionando o HD comunista. O processadorzinho deles não é católico, é comunista. E eles não viram que isso aconteceu. Por quê? A ideia do Gramsci é isso: nós vamos colocar, o primeiro grupo que a gente tem que formar são os intelectuais. Os professores, os escritores, os poetas, os advogados. Essa galera é que vai aprender a ser marxista. Aí eles vão perverter as crianças. E as crianças vão crescer pensando de forma marxista sem saber. Quem aqui nunca ficou empolgado com a ideia de fazer um abaixo-assinado, seja para entregar para a diretora para tirar o professor da escola, ou para mandar para o bispo para tirar o pároco da igreja? Funcionário comunista, gente, para. Olha lá, comunista, ó. Comunistinha com pensamento ambiental, ó. Olha lá, exigindo o direito do sindicato. O que você ia perguntar? Você levantou a mão? A gente pode considerar o comunismo como religião? Hã? A gente pode considerar o comunismo como uma religião sem Deus? No catecismo 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 anticomunista, o bispo que o compõe, que é o Dom Geraldo Proença Cigal, ele vai chamar de seita comunista. Existem alguns pensadores, eu gosto muito do Luiz Felipe Pondé, que eu acho que ele tem estilo, aquele jeito que ele fala assim: olha,
esse povo intelectualzinho aí, eles têm um problema. Ele vai comparar o marxismo com uma espécie de religião, em que você tem uma escritura sagrada. Toda religião tem escritura sagrada. Os hindus têm os Vedas, os budistas têm a Tritaka, os muçulmanos têm o Corão, os judeus têm a Torá, os cristãos têm a Bíblia. Aí fala, os comunistas têm o Manifesto do Partido Comunista. Toda religião tem um profeta que fala do Messias que vai vir. Os judeus tinham vários profetas, Isaías, Daniel, Jeremias, Miqueias, Baruque. Os muçulmanos têm o grande profeta Maomé, né? Buda, Siddhartha Gautama, é um profeta que está dizendo a transcendência que vai vir do Nirvana. Então, toda religião tem um profeta que diz aquilo que vai vir. O profeta do comunismo é o Marx, que disse que vai vir uma realidade futura, que é muito boa para o comunismo. O céu seria o comunismo, o céu aqui na matéria, e o Messias que vem é o proletário. Um dia vai vir a ascensão do proletário, e o dia que vir vai ser tudo maravilhoso. Parece que você está esperando Jesus no advento. Você vai chamar proletário Jesus Deus. Né? Então, de certa forma, eles parecem ser uma religião mesmo, viu? Até porque se você vê, um comunista ele é fervoroso. Ele usa camiseta. Ele fala do comunismo o tempo todo. Ele faz a doação dele para o comunismo. Né? Ele exerce cidadania. Ele tem o herói dele, o Santos. E o Gramsci vai falar isso. Eu já volto para o meu ponto aqui. O Gramsci fala, inclusive, a gente tem que substituir o culto de personalidade deles. Então, por exemplo, ele compõe italiano para dizer, né? Chega de ser devoto de São Francisco de Santa Clara. Vamos substituir, por exemplo, por Karl Marx e Rosa Luxemburgo. Ou vamos trocar por Che Guevara e Mao Tse Tung. Os Frida Kahlo. Vamos trocar por revolucionários que eles vão usar camiseta. Che Guevara vai usar camiseta de Nossa Senhora. Eles vão gostar do Lula como se o Lula fosse sei lá, um super-herói, um Homem-Aranha, assim, São Jorge. Então, há uma substituição até do Santos. E o Gramsci pensou nisso. E aí o povo foi por aí pervertendo a ideia do povo. Aí, deixa eu ir rápido, está acabando. Para explicar o Gramsci, o Olavo de Carvalho falou uma frase que eu amei. Ela é meio bobagem, porque o Olavo de Carvalho é meio bobagem, mas eu gostei muito da frase. Ele diz que a revolução gramsciana está para a revolução leninista, assim como a sedução está para o estupro. Qual que é o problema? A revolução russa, segundo o Olavo de Carvalho, é tipo um estupro. Você chega lá e agarra e toma a pessoa. Pode dar certo? Pode, mas você vai ter muita força. No caso da revolução gramsciana, você seduz. Aí você vai precisar estuprar, porque a pessoa vai se entregar para você. Então, a revolução gramsciana agora não vai funcionar dessa forma, é uma sedução. Nós vamos conquistando o povo. E aí ele tem uma série de... Ele tem as cartas do cárcere dele, que ele vai explicar mais ou menos como é que funciona essa evolução dele. E ele tem toda uma pauta de como surgir, que são os intelectuais, a forma como trabalhar. Né? Por exemplo, tem uma máxima dele que é muito boa, que é acuse o outro daquilo que você é. Então, eu falo que a Igreja Católica matou gente. Eu matei muito mais. Eu falo que a burguesia oprimia o povo. Eu oprimo muito mais. Eu falo que a religião deixa o povo idiota. Eu deixo muito mais. Acusa o outro daquilo que você é. Eu falo que a Igreja Católica é preconceituosa com os homossexuais. Eu fuzilei um monte. A Igreja Católica nunca fuzilou homossexual. Então, acusa o outro daquilo que você é. Então, faz parte dessa lógica gramsciana dele. Tá correndo. Falei, vamos ajudar aí. E é interessante, para encerrar o caso do Gramsci, ele tem a seguinte ideia. Pera aí, gente. Já vai, Matheus? Então, tchau, tchau. Revolução dos bichos. Não esquece. Revolução dos bichos. Não esquece de ser lido. Ele estava prestando tanta atenção. Eu fiquei de ver o menininho assim, atento, olhando tudo. Pois é, fazendo pergunta. Bom demais. E eles têm cultura, né? Isso é bom. Que ele troca. Exatamente. Porque você estava conseguindo acompanhar aqui, que tem uma bagagem para o TikTok conectar aí. Eu tenho quantos anos? 11? Ele foi o sexto ano. Caramba, legal. Mas voltando aqui, no caso do Gramsci, ele percebe então a seguinte situação. Ele tem que ser pior do que o Marx. Porque ele é o próximo passo da evolução.
ou na cabeça dele, melhor, né? Porque é o seguinte, o Marx, ele se vê como um herdeiro da tradição filosófica. Que o Marx, se perguntar para o Marx, ele pensa da seguinte forma: tivemos gregos, aí teve um movimento dialético, a gente tem os medievais, teve um movimento dialético, a gente tem o Descartes, teve um movimento dialético, a gente tem o Kant, teve um movimento dialético, a gente tem o Hegel, teve um movimento dialético, tem o Hegel, teve um movimento dialético, tem eu. Então ele se vê como um herdeiro de um movimento. O Gramsci falou, herdeiro coisa nenhuma. Só vai funcionar se a gente apagar esses desgraçados da história e começar do zero. Então o Gramsci ele vai atacar o senso comum. Não é senso comum, e o Gramsci é tão filha da mãe que quando eu falo senso comum, o povo pensa assim, senso comum é aquela coisa que todo mundo na rua acha e é burro, né? Senso comum era a coisa mais certa que existia para Aristóteles e para Tomás de Aquino. Vamos voltar no ponto que eu comecei a aula hoje. Eu deixo o Marcelo brincar com a caminho aqui. Eu tinha falado para a dona Amélia, o que é isso? Dona Tereza, o que é isso? Celular. O que é isso? Senso comum. Todos vocês conseguem enxergar a mesma verdade através dos sentidos. É o senso comum. A verdade é acessível para todo mundo. Essa é a lógica de Aristóteles. Essa é a lógica de Tomás de Aquino. Então todo mundo consegue chegar ao conhecimento de Deus. Se vocês reconheceram a celularidade do celular, vocês conseguem reconhecer a divindade de Deus, a humanidade do homem, e pronto. A verdade é acessível para todo mundo. Uma coisa bem democrática. Quando o Gramsci, a nova filosofia que o Gramsci quer fazer, tem que atentar contra isso. Então vai funcionar da seguinte forma: senso comum é a ideia do povão, da massa. Esse é um termo marxista, da massa. A massa é burra. Eles não sabem de verdade. Então, na verdade, vocês estão aqui falando que é celular, vocês estão equivocados. É preciso vir um intelectual. Isso. Você tem que vir um intelectual para explicar para vocês a teoria chique dele, porque ele sabe a verdade, porque vocês têm senso comum. É só a classe intelectual superior que sabe de verdade o que é. O povão é massa. Pensamento gramsciano. E ele ataca diretamente no senso comum, que é a raiz da filosofia grega. Toda a filosofia do Aristóteles está baseada em senso comum. E Aristóteles usava esse termo, senso comum, porque estava pensando no sentido e aquilo que era comum a todos. Mas o Antônio Gramsci muda o próprio sentido da palavra. Então, a ideia para o Gramsci não é fazer uma revolução propriamente dita, mas perverter a cabeça de todo mundo até que todo mundo seja comunista e não veja. Essa para mim é a pior, a revolução cultural. Porque é essa que mais afetou a nossa sociedade. Nós pensamos de forma marxista e não vemos. E eu vejo muita gente que tenta estudar o catolicismo, mas o tic-tac dele ainda é marxista. É um problema, porque você vai ter que limpar o HD e montar a configuração de novo, católica de novo. Aí tem que sentar com o cara e explicar uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Tem que fazer todo um curso de lógica aristotélica para a cabeça do cara funcionar de novo. É um problema, terrível. Bom, só que, como meu tempo está acabando, nós vamos fazer uma gincana aqui agora. Vamos criar o nosso movimento marxista e ser o próximo ponto da Revolução Cultural? Afinal, quem que não quer ser o último passo do movimento dialético e ser perfeito, né? Simples, eu vou contar para vocês o segredo aqui. Faça você mesmo na sua casa o seu próprio movimento comunista, tá? Funciona da seguinte forma. Qual que é a base da história da humanidade? Segundo Karl Marx? A luta de Questão de prova, hein? Opressores oprimidos? Qual que é o opressor oprimido? Que tem um nome, luta de classe. Sempre que você quiser fazer o seu movimento, você vai pegar uma relação e escolhe a relação que vocês quiserem e vocês vão colocar uma opressora e oprimido dentro dela. Explico. Vamos pegar a relação homem e mulher? Um é opressor e outro é oprimido. Quem é o opressor e quem é o oprimido? A mulher é O homem é oprimido e o homem é opressor. Não, no caso que foi escolhido de jeito, né? Então você cria um movimento feminista. Que tem raiz no livro A Origem da Família da Propriedade Privada do Engels, mas foi desenvolvido pela filósofa marxista e existencialista Simone de Beauvoir. Vamos pegar outro caso aqui, outra relação que a gente pode colocar: heterossexuais e homossexuais. Nossa, Quem são os oprimidos? os homossexuais, claro. Né? Os homossexuais, o movimento LGBTQI+. LGBTQIAAP+. Não, É a atual é essa. Atualmente,
Não, são as lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais, Transgêneros. os transgêneros, os queers, os... Eu não sei o que é isso, não. É um que não se identifica com nenhum dos anteriores porque ele é outra coisa. Aí você tem O extraterrestre. queer. Não, ainda vai vir o extraterrestre é o A, peraí. Aí tem outro que eu não vou lembrar o que é. Aí você tem o intersexual, ele rompe as barreiras da sexualidade. Aí você tem o assexual, que não se identifica com sexo nenhum. Aí você tem o outro A que eu não vou lembrar o que é. E você tem o pansexual, que faz sexo com tudo. Pansexual. E o plus, que é a galera que não apareceu aqui ainda. Até com árvore, até com Não tô assim. lembrando. É que você tem, por exemplo, a zoofilia, que é com animais. É. Você tem a necrofilia, que é com Cadáver. mortos. E você tem a Agiar. Não, e você tem a zoonecrofilia. Que é com Com animais mortos. Mas tem a de árvore também. Tem a de árvore. Tem o caso nos Estados Unidos, casou com a árvore. Casou. E teve um caso de casamento. Eu não gosto desse, você não viu isso na televisão. E tivemos um casamento agora recentemente sologâmico. A mulher casou com ela mesma. Eu gostei dessa Não, ideia. mas existe E no já Japão- 2 ou 3. No Casamento Japão sologâmico. também tá casando com Com aqueles... robô, com aqueles androide, personagem anime. Tem os boneco inflável. Isso é pansexualismo. Tem o boneco inflável. Gente, eu vou ser o próximo na escala aí do comunismo. Eu vou fazer Que esse não negócio de é casar assim. consigo mesmo. Acho que é a Que é a ideia. ideia. Aí só pensa aí a relação da luta de classe. Então se cria essa relação. Vamos lá, brancos e negros. Bota a relação de opressor e oprimido, negro é oprimido. Então, na verdade, vocês não só aboliram a escravidão. Como vocês aboliram a escravidão e não deram nenhum meio para o negro se desenvolver, na verdade, o negro nunca se desenvolveu e vocês têm uma dívida histórica. Então, vocês precisam ficar dando cota até ter mais negro do que branco na faculdade para vocês pagarem o mal que vocês fizeram com os negros. Porque vocês são opressores malditos, seus brancos, horrorosos. Né? Essa é a evolução, é o movimento negro. Vamos pegar outro caso aqui. Ah, tem uma aqui. Eu gosto muito dessa. Que é a minha relação que eu li todos os dias. Sala de aula. Vamos botar a luta de classe lá? Quem é o opressor? O professor. Quem é o oprimido? Aluno. Qual que é o nome do livro do Paulo Freire? A Pedagogia do Oprimido. Por que estão atacando Paulo Freire? A comunidade intelectual, inteligentinha, gramsciana, fica assustada. Mas as ideias do Paulo Freire são tão boas de conhecimento do aluno e tal. As ideias do Paulo Freire são lindas? Lindas, maravilhosas. Eles querem uma sala de aula onde todo mundo sabe, todo mundo tem valor para a vida. É fantástico. Nossa, lindo. Não se aplica à realidade. Porque o problema dela está na base dela. Ele cria uma luta de classe entre professor e aluno. O professor oprime o aluno. Então, ele não pode oprimir o aluno. Ele tem que se colocar igual ao aluno. Então, chega de ter um degrau para o professor desce no mesmo nível que o aluno. Na verdade, chega o professor fica de frente e os alunos virados. Eles sentam em círculo, todo mundo igual. E o professor, na verdade, não vai ensinar o aluno, porque o aluno já sabe. Então, na verdade, Vai todo mundo discutir. vai discutir, não vai fazer um diálogo. Estão fazendo isso na igreja agora com a catequese. A catequese. Catequese não pode dar aula, não. Catequese agora você tem que discutir, Aí- deixar todo mundo falar. Mas porque catequese não é aula, é encontro. É encontro, é não pode falar. Eu pergunto pra vocês, quem é que organiza as catequeses em geral, nas paróquias assim? O que vocês notam? Os coordenadores? É que geralmente são de qual matéria? Que faculdade que eles fizeram? Pedagogia. O Paulo Freireanismo só entrou dentro das catequeses. É simples. E comprou geral. Porque os padres e bispos estão achando isso bonito, porque eles não entenderam o problema. Mas Paulo Freire dá que não muito estudaram a certo, fundo. né? Já deu certo em tantos lugares É, no Brasil. É, Eu não. também pra quem precisa saber para passar de ano. Não precisa saber para passar de ano. É Pra uma que ficar questão. cobrando? Valores Você tem- burgueses. Pra que prova? Pra que cobrar? Não, Valores mas burgueses. sabe um absurdo? Minha esposa também é professora, né? No Instituto Federal Goiano. Lá tem tanto ensino médio quanto faculdade. E aí teve um aluno lá do ensino médio que era do movimento estudantil lá, essas coisas aradas todas. E era, né, do rumo aí, né? Esquerda, vamos dizer. E aí a minha esposa dá aula de química, que é a matéria opressora. E aí ele não conseguiu nem as notas mínimas, nem nas recuperações, e aí foram lá falar para ela que tinha que passar ele, porque ele fazia parte dos movimentos. Hã? Mas a questão, o problema É um aluno dedicado, ele participa, ele tá lá, e às vezes ele falta aula porque ele tá lá, ó, vendo o direito de todo mundo. Então aí ele tem que ganhar uma nota é sempre. o herói do partido ele. Mas, Carlos, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião Opinião formada formada. sobre tudo.
A questão é essa, então, o movimento Paulo Freire é essa ideia aí. O que a gente então quer ter são alunos participativos em sociedade, que sabem viver para o Estado. Então, esse é o problema do Paulo Freire. A ideia dele de aluno é linda, mas a base do pensamento dele é a luta de classe. A base do pensamento de Simone de Beauvoir é a luta de classe. A base do pensamento do movimento negro é a luta de classe. Tudo que tiver a luta de classe como base é um problema. E sabe de uma coisa que tem a luta de classe como base? A teologia da libertação. Vamos lá, vamos analisar a relação de opressor e oprimido. Quem são os opressores e quem são os oprimidos? Vai, analisa comigo. Quem são os opressores? Vamos lá, primeiro, de que é composta a igreja? Uma De hierarquia, clero e fiéis. magistério. Quem é opressor e quem é oprimido? O clero oprime, E nós leigos somos oprimidos. aponta os pecados. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar uma participação maior dos leigos, para os leigos terem maior atuação. Ser perfeito. É diferente dos leigos trabalharem como leigos, fazer o papel deles de evangelizadores e cristãos também, que é o que o Vaticano II propõe. É diferente. Vamos colocar o leigo no mesmo nível do padre, para o padre não oprimir o leigo mais. Então o que a gente vai ter? Primeira coisa, o padre desce ao nível do leigo. Hoje a mídia vai ser partilhada. Vou deixar a Amélia aqui contar as experiências dela para a comunidade. Eu sou pároco, eu que mando a paróquia, mas eu vou montar um CTP e os leigos vão mandar também. Aí eu quero fazer uma coisa, se o grupo de leigos bater de frente comigo e falar que não é eu deixo eles fazerem, porque a comunidade, as comunidades eclesiais de base funcionam sozinhas e tudo e tal, né? E aí eu vou deixar. Eu também não fico ensinando catequese para os leigos, deixo os leigos participarem com a vivência deles. E as minhas realidades sagradas de padre, essas roupas importantes aqui, não, vamos usar essa história de crochê, toda colorida, que representa a cultura do leigo e tal, né? Ou melhor, para que ficar nessa cultura judaica aqui, vamos fazer uma missa caipira, a gente entra e toca um berrante, e aí o povo entra com um balaio, porque é a realidade do leigo, porque todo mundo é igual. Culto e comer. Você ficou salvador. Qual que é outro ponto que a gente pegou aqui do Karl Marx lá no começo que eu falei? Qual que é outra base do pensamento do Marx sem ser a luta de classe, sem ser a dialética? Que a dialética Hegel também tinha, Feuerbach também tinha. Qual que é a diferença do Marx? Ele gosta do espírito absoluto? Relativismo. Não, relativismo não são. Ele é o... Materialismo. Tudo que é espiritual, então a gente some. Pega a igreja católica e tira tudo que é espiritual da igreja católica. Vamos fazer esse A exercício. partilha dos pães de Jesus. Vamos lá, primeiro, não foi uma explicação, porque não existe milagre, Não. então foi uma partilha. Partilha. Beleza. A igreja católica, ela não é o povo de Deus, ela é um movimento social político. Eu não vou formar vocês para ir para o céu, porque não existe céu. Eu vou formar vocês para ser uma comunidade dos discípulos de Jesus. Não existe sacramento. Porque sacramento, a gente leva para o céu, absolver seus pecados. Existem símbolos culturais. Então, a Eucaristia é só um símbolo. Então eu posso fazer a presentada que eu quiser na missa. É a partilha. Por isso que tem os avós litúrgicos. Eu posso entrar com um cavalo dentro da igreja. Eu posso entrar com a estátua da Pachamama. Sabe por quê? Porque não existe a Eucaristia de verdade. Enculturação, a Pachamama. Enculturação. Os Por quê? índios. Porque os dogmas de fé, o que é fé? Não existe isso. A teoria da libertação é a luta de classe e o materialismo enfiado dentro da teoria católica. E deu para ver que os dois não convivem, né? Se você tirar a realidade espiritual A dignidade da massa. e por aí vai. Carlos, você falando de Nossa Senhora, você disse que ela sempre apareceu nessas questões. Hoje ela tem aparecido no Medjugorje. O que você acha que é essa? Eu tenho problema com o Medjugorje porque o Vaticano fez uma análise e decretou que não é oficial. A igreja fala e eu calo a boca. Eu obedeci. Tchau, tchau. Participou tão bem, né? Eu também estou falando demais. Então, assim, eu não sei o que dizer. Vamos ter que esperar o tempo aí para ver o que acontece. Eu Eu não me abstenho. Sobre Medjugorje. Mas eu me abstenho porque a igreja falou que é oficial. E quando a igreja fala, eu calo. É. Que ao contrário da teologia de libertação, eu acho que a igreja tem uma autoridade espiritual, sim, e eu me aceito me colocar oprimido por essa Não, o que igreja. eles falam a princípio sobre o Medjugorje é que lá não tem nada que possa contrapor a fé católica, porque existe oração, existe santidade, mas não foi oficializado ainda. É porque eu perguntei pra ele assim, que se está tendo aparição em Medjugorje, é porque sempre que teve aparições foi em relação ao comunismo. Fátima foi Rússia e Medjugorje seria o quê? Será que teoria da libertação? Na verdade, eu acho que Fátima ainda é uma resposta ao comunismo. Porque a Nossa Senhora disse: se consagrar a Rússia para mim, o meu Imaculado Coração, o erro dela não vai espalhar pelo mundo.
e o erro não foi a adaptação do Marx para o contexto russo que o Gramsci adaptou para o contexto italiano? Né? Então, peraí, parece que é a profecia de Fátima ainda. Você acha que Fátima ainda é uma resposta? Eu diria isso. Né? Então, vamos rezar logo um terço. Todos os dias. Beleza. No Brasil, como é que se adapta então a relação do movimento dialético? A gente vai ter uma ascensão comunista e os militares vão reprimir isso. Só que os militares, a ditadura militar, ela foi a maior burrice que poderia acontecer. Porque os militares perseguiram publicamente, mas deixaram toda a esfera intelectual para os esquerdistas. Estavam falando que criou uma elite intelectual. Era o que o Gramsci precisava. Dessa elite intelectual que vai surgir o PT. Um dos fundadores do PT é o Sérgio Buarque de Holanda, o grande sociólogo brasileiro, pai do Chico Buarque de Holanda, grande compositor de esquerda. Esse movimento, então, do Partido dos Trabalhadores vai trazer o comunismo no Brasil de tal forma que hoje não existe partido de direita no Brasil. Não existe. Daí que quando tentam fazer um partido de direita, dá errado. O Bolsonaro já teve que separar do partido que ele estava e criar um novo. Porque tudo tem ranço, tudo pensa. O tic-tac ainda está de forma comunista. Aliança pelo Brasil. Então, mas o outro que ele estava era para ser um partido de direita. Parece que não é, porque ele precisa sair e criar outro. Então, é porque o brasileiro todo está configurado de forma esquerdista. E aí o PT ele vai fazer primeiro você tem o Lula como grande símbolo do PT, o que para Marx é um absurdo, porque o proletário ele só tem que obedecer ao intelectual que pensa, e o Lula é operário, ele não é intelectual, ele é um cara que lê. Mas é botar ele como intelectual é uma monstruosidade para o Marx. Mas o Marx ficou no passado no movimento dialético, nós somos o atual momento presente. Lula é a cara do progresso do futuro. Né? E aí... Ele é o Jesus Cristo do comunismo. Abaixo de Jesus é só o Lula. Só o Lula. Abaixo não, tá assim, subindo. No fórum, e o Lula vai organizar, junto com o Fidel Castro, que é uma companhia, o Foro de São Paulo. Em que você tem um operário, o Lula, um índio, o Evo Morales, uma mulher, a Cristina Kirchner, e um pobre, o Hugo Chávez. E esse, sob a bênção do Fidel Castro, estavam planejando a estruturação do comunismo em toda a América Latina. A gente tiveram duas baixas importantes. Tiveram duas baixas O importantes. Brasil Esse movimento Foro de São Paulo foi descoberto e houve uma ascensão de uma nova direita. Não existia nenhum intelectual de direita. De repente eles apareceram de uma vez e começaram a brigar. Então a importância do Olavo de Carvalho é essa, ele trouxe voz para a direita de novo. Vou cortar pular alguns pedaços aqui, deixa eu ver. Como vencer então a situação? Vocês viram que o movimento dialético é um vírus, ele vai estar sempre se atualizando, né? Ele sempre vai se adaptar a um novo momento, ele vai virar feminismo, ele vai virar movimento negro, ele vai virar educação, ele vai virar teoria de libertação, ele vai sempre se adaptar e ele sempre vai atualizar. Não tem como se livrar dele. Como vencer isso então? Primeiro, aprendam a reconhecer a luta de classe. Quando vê uma coisa nova, fala, peraí, será que é uma luta de classe aí? Será que há uma polarização aí? Eu não gosto do que o Bolsonaro faz. Ele separou o Brasil entre bolsominions e petistas. Entre os que estão com ele e o que é petista. Que na verdade é um comunismo também, né, Ciano? Ele está fazendo porque o tic-tac dele opera de forma comunista e ele não viu. Porque, convenhamos, o Bolsonaro não é muito inteligente. Ele é muito carismático, mas inteligente ele não é muito, ele não é intelectual. Então, por não ser muito inteligente, os filhos dele são menos inteligentes que ele ainda. E eles ficam nessa de, você é comunista, petista. Eles estão, o processador operacional deles é comunista. Fujam de qualquer luta de classe, de qualquer relação opressor e oprimido. Isso é a base do pensamento marxista. Não deixem de se instalar isso. Se você vê que eles estão falando, opa, estou pensando em forma marxista, tira, sai. E e comece a pensar de forma romana, católica, cristã judaica e grega. Né? Como? Tendo bons meios de formação, aspirando à cultura ocidental, por meio, aí eu volto naquele ponto que eu falava, a leitura dos clássicos literários. Né? Quando você lê um Shakespeare, um Charles Dickens, um Machado de Assis, um Dostoiévski, um Dante Alighieri, um Miguel de Cervantes, um Chesterton, um Tolkien, você está engolindo cultura ocidental. A obra desses caras está cheia de direito romano. Daí você tem TCC em faculdade de direito analisando crime e castigo, por exemplo. A obra desses caras está cheia de moral judaico-cristã.
A obra desse cara está cheia de filosofia grega. Consome isso, vai entrar na tua cabeça sem você ver. Tenta trocar o tic-tac aí. Para de fazer análise de luta de classes. Deixa de ser materialista. Lembra que existe um céu. A gente não precisa transformar a sociedade perfeita aqui, agora. Vai ter uma nova Jerusalém, que vai ser muito melhor do que isso aqui. Né? É claro que a gente tem que ajudar a fazer isso aqui ser um pouco melhor também. Né? Temos que ser sal da terra e luz do mundo. Né? E nós temos a doutrina social da Igreja Católica para isso. Fazer um mundo com justiça. O que é justiça? Dar a cada um o que lhe é devido. Mas saber que existe verdade. Isso aqui é um celular, porque eu vi que é um celular, Teresa viu que o celular, a Amélia viu que é um celular. Né? Não é o que eu penso, o que eu acho. Pega a sua opinião e guarda ela na sua marmita. Aborto é crime. Tem que ter as convicções católicas. Tem que ter certas. essas convicções, exatamente. Entendeu? Gente, vamos lá. Aborto. A criança está se desenvolvendo. Eu vou lá e interrompo o desenvolvimento e ela morre. Isso é assassinato. A questão lógica é assassinato. Inclusive, assim, aí fala assim, não, mas ainda não é uma vida, que é a desculpa deles, antes de tanto tempo não é uma vida. Mas se você não interromper, vai virar uma vida, Não, é vai uma nascer vida. alguém. Não, então, mas mesmo que entre no pensamento deles de que não é uma vida, ainda não é um ser, não é que não é uma vida, não é um ser humano. Mas se não interromper, vai virar um ser humano. E uma bactéria lá em Marte é considerada vida e um ser humano não? Pois Não, é. arroz Se você matar um ovo de uma tartaruga, você vai preso, mas matar o ovo do ser humano, você Não, eu acho que você pega um ovo para você comer, você tem que fritar. Então, A questão é, se você pegar, por exemplo, um ovo fecundado, no exato segundo que ele foi fecundado, o espermatozoide ele entrou no óvulo, fecundou. tem que fritar. Aquilo já tem um DNA próprio. Não é mais o DNA da mãe e o DNA do pai. É o DNA dele. Você não comprou fruta. É óbvio que é um ser humano aquilo. Tem um DNA próprio. E nós que não somos materialistas sabemos. Tem uma alma. Porque na Tem uma fecundação alma. já é vida. Aquilo é vida. Pílula anticoncepcional é pecado sim, porque pílula anticoncepcional mata. Faz a mulher expulsar aquele óvulo fecundado do corpo dela. Que é a pílula no dia seguinte. Então, você que- Mas a alma, inclusive os filósofos gregos, eles chegam na concepção de alma de forma racional. Mas essa é filosofia grega, Atenas, credo, pensamento ocidental, preconceito burguês. Então, o que eu quero falar é que você não precisa nem de religião para acreditar em alma. Quer dizer, a filosofia politeísta dos gregos já chega na conclusão de que existe a alma e que ela é O imortal. direito romano também. Você é um cidadão romano porque você tem alma. Tanto que para ele um bárbaro não tinha alma. Olhando só o direito isolado, né? Se você não é romano, você não tem alma. Então a gente pode crucificar pelado, te pregar pelado no alto ali. Aí se você é romano, eu já não posso fazer isso. Se vocês pegarem na Bíblia, São Paulo ia ser flagelado. Aí ele falou, eu sou cidadão romano. O cara, opa, não pode bater. Porque ele tem alma. Ele é romano. É uma noção de direito. O Supremo estudou advocacia. Hã? O Supremo estudou advocacia. A OAB é totalmente marxista hoje em dia. Né? Então, assim, Dentro pra de gente uma vencer. empresa também, se você for pensar, tem muito isso, né, em relação à opressão, os oprimidos e opressores. Mas e aí, como que você faz isso aí para também não perder aquela coisa de amar ao próximo? Então, eu Ser recomendo. igual ao próximo. Vamos lá, eu vou recomendar o que eu faço. Não porque eu sou um modelo, mas é porque eu faço o que a igreja pede. Cheguei na minha faculdade está cheia de comunista. O que eu faço? Primeira coisa, ler a parte deles. Não adianta nada eu não conhecer eles, eu vou ser tão ignorante quanto eles. Bolsonaro! Leio deles, leio o meu. Faço a lição de casa dobrada. Entendo o pensamento deles e sei por que é errado. Pronto, agora que eu estou preparado intelectualmente, vamos agora para a relação humana. Eu olho aquela pessoa e vejo, ali tem o Filho de Deus. Aquela pessoa vale o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é um inimigo. Ele não é uma pessoa que eu tenho que destruir. Ele não é um petista que eu tenho que matar. Porque isso é um pensamento marxista. Só que tem muita gente que não é do marxista quer matar marxista, né? Esse é um pensamento marxista. Ele é o meu irmão. E eu vou tentar ajudá-lo. Com agressividade, você está errado, vai queimar, herege. Não. Primeiro, meu bom exemplo. Se eu for uma pessoa muito boa, ele vai matar os cristãos, não são preconceituosos. Eu sou mulher, mas o cara me trata tão bem. Ele não é machista comigo. Tem muita gente que quer combater hereges. Sai do mundo querendo combater hereges. Nós não estamos em tempo de heresia.
A era das grandes heresias era uma era que todo mundo era cristão. É outro assunto. A era das heresias era uma era em que todo mundo era cristão. Exato, Vascão, Flamengo. E você. Né? A era das grandes heresias era que todo mundo era cristão e tinha um outro que cometia algum erro. Por exemplo, eu acredito em todo o credo, mas o Espírito Santo não é Deus. Mas o resto eu acredito na igreja, na senhora, acredito em tudo. Então você é um herege. Nós vamos combater o seu problema para fazer você voltar a ser católico. Essa é a era das grandes heresias, os grandes concílios. A gente não está nessa era mais. O cara que fala abobrinha da igreja católica, ele não é católico. Nós estamos na era neopagã. O Benedito vai trazer esse termo. Né? Então, aquele cara ele é um pagão como lá no começo do cristianismo, quando só tinha 12 carinhos. Como eu vou ganhar ele? É combatendo? Pondo ele na fogueira? Os discípulos vão fazer isso? É chamando ele de herege? Botando a bandeira do Vaticano no meu Twitter para mostrar que eu sou católico? O meu bom exemplo. Para que ele, assim como os pagãos, o neopagão olha e fala, vejam como eles se amam. A partir do meu bom exemplo, no meio do mundo, fazendo o meu trabalho bem feito, fazendo o meu dever de casa, tendo integridade de vida, sendo um trabalhador honesto, um pai amoroso, uma pessoa incrível, amável, santa. Hã? Santa. Eu venço a revolução cultural. Com estudo e santidade. Sabe por quê? Não dá para ser contra a igreja católica na frente de uma matriz de Calcutá. Ela te desarma. Que aquela mulher é maravilhosa. Ou irmã Dulce. Não dá para você vir falar de opressão. Ela te desarma. Tenta criticar o papá na frente do João Paulo II. Gente, olha o ouvido aquele homem é maravilhoso. Você desarma, porque ele é amável. Não é? Então, Dom Manuel Pestana combateu o Tele aqui em Anápolis, assim, ele era amável. O povo chegava e falava, esses católicos são bandidos. Aí eu olhava o Dom Manuel e falava, mas Dom Manuel é tão bom. E tinha estudo. E tinha estudo. Estudem muito. Façam a lição de casa dobrada. A deles é de vocês. E tenham coerência de vida. E com certeza a gente vai mudar o jogo aí. Eu acho que em parte todo esse problema comunista que tem aí é porque nós somos maus católicos. Isso. Afinal, Nossa Senhora de Fátima não apareceu para os comunistas, chamando os comunistas de malditos que vão para o inferno. Ela apareceu para nós católicos, nos chamou de pecadores e disse que a gente devia se converter e rezar um Deus. Com isso eu encerro minha fala. Muito obrigado pela oportunidade de vir 2 dias aqui falar tanto na cabeça de vocês. Espero que tenha contribuído aí com o que vocês queriam conhecer sobre o assunto. Espero que tenha deixado aí um gostinho para procurar mais, né? E no que precisar de mim, vocês sabem onde me encontrar. Estamos aí, tá certo? É mais. Obrigada.